Oi, você curte RPG de mesa? Para você, o RPG de mesa é um hobby, um motivo para encontrar com os amigos e se divertir, um jogo agradável onde você pode trabalhar as suas habilidades de interpretação? Ou será que para você o RPG ele pode ser mais do que um hobby? Hoje eu trouxe um convidado que fez do RPG muito mais do que um hobby. O nome dele é Wellington Botelho e ele é o fundador da Tokyo Defender, fundador e editor. E ele veio aqui hoje para conversar com a gente a respeito dessa revista e da história do RPG 3DT Defensores de Tóquio, um dos maiores RPGs nacionais. Se você quer saber mais a respeito do Wellington, fica aqui, que depois da vinheta a gente está de volta. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Mais Que Um Hobby, um quadro no qual eu trago pessoas que fizeram do RPG de mesa muito mais do que um hobby, uma verdadeira vocação. E hoje aqui conosco está o meu amigo Wellington Botelho, editor da revista Tokyo Defender, um dos grandes nomes na divulgação do RPG nacional. Oi, Wellington, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal. Oi, Francinete, boa noite. Obrigado por me convidar para participar hoje e fico agradecido pelas palavras que você... Estou só começando ainda na divulgação ainda, mas é bom saber que vocês consideram relevante no mercado. Que é isso, o trabalho que vocês fazem é realmente muito importante, principalmente para a galera que curte, né, o Defensores de Tóquio, que ainda insiste em continuar mantendo essa chama do RPG nacional vivo, né, então com certeza esse trabalho é muito importante. Eu quero inclusive aproveitar, né, para agradecer o meu amigo Henrique Santos, que foi quem colocou a gente em contato. Henrique, muito obrigado. O Henrique já esteve várias vezes aqui no canal e ele sempre dando um apoio aqui ao nosso trabalho, né? Então, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite e é um prazer recebê-lo aqui. Espero que volte outras vezes, né? Sim, voltarei sim. Wellington, sempre que eu convido as pessoas para vir aqui, a gente inicia, né? Sempre um bate-papo legal e tudo. E eu inicio sempre pedindo para que a pessoa fale um pouco a respeito de si mesmo, tá? Nesse primeiro momento, assim, que você falasse para o pessoal de casa lhe conhecer melhor, né? Quem é o Wellington, do que ele gosta, no que ele acredita, o que ele não gosta, quais os planos dele para o futuro, o que ele já fez, o que ele ainda pretende fazer, tá? Não assim só no lado do RPG, mas na sua vida como um todo. Pode ficar à vontade. Tá certo, obrigado. Bom, eu sou o Wellington Botelho, eu jogo RPG desde 1999, quando eu estava na sexta série. Eu comecei com 3DT, né? Na primeira edição era do Pokémon, estava no auge da febre do Pokémon. Aí a gente jogava no intervalo da escola. Que ano era isso? Era 99. 90. Foi bem na época da febre do Pokémon, né? O pessoal surgiu com uma revista da Dragão Brasil com 3DT. Depois a gente entrou pra Tormenta. Daí eu entrei no mundo do RPG e nunca mais saí. Sempre fui jogando RPG desde essa época. E quando você viu essa revista, né, do 3DT Pokémon, né? Era o tema da revista. Você nunca tinha ouvido falar em RPG? Foi a primeira vez? Nunca tinha ouvido falar de RPG, né? Não sabia nem o que era o jogo de computação. E conforme eu fui lendo, eu fui aprendendo, né? Que o que eu brincava quando era criança, né? Tinha 8, 9 anos de idade, que eu via seriados tokusatsu, os Changeman, Jaspion, depois os animes de computação, né? E eu percebi que o que eu fazia naquela época era o que eu jogava com os colegas do fundamental, não era nem o ensino médio. Você não sabia o que era RPG, mas você já brincava de faz de conta, de inventar histórias. Exatamente, já brincava com isso já. E aí eu fui ficando, né? Eu fui passando o tempo, eu passei por tudo que era lançado na Dragão Brasil eu consumia. Então todo mês a gente ficava ansioso por comprar Dragão. Assíduo
né? Acedo não, porque a gente não tinha muito dinheiro, né? E quem pegava era um amigo nosso que ele pegava a revista, ele comprava a revista, ele pegava emprestado e passava na mão de todo mundo para ler. Então todo mundo lia uma revista na sua vez e devolvia para ele, né? Então era a forma que nós tínhamos naquela época, né? Até que eu lembro que eu comprei a minha primeira Dragão Brasil, que foi a do Gundam Wing, quando eu estava para estrear no seriado na Rede Globo, Gundam Wing, né? E eu comprei porque eu era fascinado por Gundam em robôs gigantes, e aí foi a primeira Dragão que eu comprei. Mas eu não tinha muito dinheiro quando eu era adolescente, né? Até eu começar a ganhar dinheiro meu próprio dinheiro, eu precisava de trocados que meus pais davam para mim. Então, como eu nunca quase tinha, eu não tinha. De qual região do Brasil que tu é, Wellington? Eu sou de São Paulo. Nascido e criado? Eu sou de Mogi das Cruzes, que é Grande São Paulo, né? Eu fui criado, nasci, cresci em Mogi das Cruzes, né? Mas agora eu não estou mais morando em Mogi, eu estou morando no interior de São Paulo, estou trabalhando aqui. Mas sou da capital, aqui para baixo aqui. Mas, tipo, eu pergunto assim porque você disse que na sua época, na capital, né, a condição financeira era difícil, imagine nós aqui, né, no interior do Ceará, como o negócio era. Então, eu sei. Então, o meu terapeuta, ele falava, né, que quando ele também era adolescente, não tinha na cidade dele material de RPG, né, então era muito escasso. Quando tinha, todo mundo ficava querendo comprar. Aqui, para conseguir, a gente tinha que viajar para a capital, porque eu também sou da região metropolitana, né? Eu nasci em Fortaleza, mas fui criada em Maracanaú, que é uma cidade próxima, mas não é a capital. E mais ou menos, na época, era 1 hora de viagem que a gente empretava para poder ir para a única fanzine que tinha em Fortaleza, na esperança de encontrar. E a gente não podia escolher o que queria comprar, tinha que comprar o que tinha para vender. Imagina. Também, eu quando passava Dragão Brasil, eu tinha que pegar e comprar na final do mês, porque se virasse o mês, perdia, esgotava, era uma tiragem baixíssima, né? Então, era difícil de comprar. Tinha que estar no dia certo, na hora certa, ser amigo do jornaleiro para comprar. Por mais que Mogi das Cruzes seja 40 quilômetros de São Paulo, né? Para todas as bancas de jornais que tinha, né? Só que o tempo passou, né? Eu me afastei do 3DT uma época, eu fiquei muito tempo sem jogar 3DT. Eu tinha um grupo fixo de amigos que jogava 3DT. E a gente cansou de sempre estar jogando junto. E a gente se separou uma época. Foi bem justo quando eu estava lançando o Alpha, a versão Alpha. E aí eu fiquei, nossa, esse Alpha aqui, meus amigos, a vida separou, né? Cada um foi trabalhar, de estudar para um lado, fazer alguma coisa diferente. E eu fiquei sem contato com o sem mesa por muito tempo. Ficou sem mesa ou você já estava narrando para outras pessoas nessa época? Não, eu fiquei sem mexer com contato nenhum com RPG, porque não tinha, eu gostava de jogar com os meus amigos. Eu não tinha outros grupos, porque 3DT, querendo ou não, ele é um sistema que as pessoas consideram muito infantil. É, verdade. E aí o pessoal não queria jogar 3DT, o pessoal queria jogar Vampiro, queria jogar Dungeons & Dragons. E principalmente naquela época da febre do vampiro, né? Foi. Essa época da Dragão, né? Era tudo da Devir, né? Todos os materiais que a Devir publicava, eles faziam matéria. E tinha junto Storyteller, que era Wellington, né? E falha minha, que eu não perguntei antes, mas hoje em dia o que você faz para ganhar vida, né? Porque infelizmente RPG não dá para viver, né? Por enquanto ainda não. Mas ainda não. Eu sou técnico de planejamento. Legal. Eu curso técnico, daí eu entrei para a área de fazer o curso na FATEC de São Paulo de construção civil. Saí da construção civil da FATEC, fui para engenharia. Da engenharia eu caí na área de planejamento, né, de projetos industriais, e fiquei como técnico de planejamento. Aí eu trabalho com isso. Trabalho com cronogramas, de coordenação de projeto, valores, custos, só planilha e dados, é só isso que eu faço. E me diz uma coisa, quando você conheceu o RPG, você estava, o quê? Ensino fundamental, ensino médio? Fundamental, eu tinha 12 anos de idade, né? Estava na 6ª série do ensino fundamental. E aí eu vi uns colegas jogando um negócio de Pokémon, eu pensei, que é isso? Deixa eu ver o que é que vocês estão jogando. Aí
Foi bem na época que tava rolando o Satanic Panic, né? Por causa que tinha morrido. Na verdade, não tinha. A gente começou a jogar, daí depois que aconteceu o acidente lá foi no Espírito Santo, que mataram a menina Em Ouro Preto? Foi? Agora não. Acho que foi em Ouro Preto. Ouro Preto, né? Foi em Ouro Preto. Foi bem nessa a época. Jovem foi encontrada morta e tinha os livros, né? De RPG causou aquela polêmica. Meu Deus, aquilo foi. E aí foi bem nessa época. Daí meus pais não deixavam. Nossa, foi difícil convencer eles que 3DT não era nada do que estava sendo passado na televisão, né? Mas além do 3DT, tu chegou a jogar D&D, não foi isso? Eu joguei na época do 3DT, eu joguei Arcano, que era Trevas, gosto bastante de Trevas. Eu joguei Storyteller, mas eu não me adaptei a Storyteller. Joguei Dungeons & Dragons, também não gostei muito. Depois eu joguei outros sistemas, né? Eu já joguei 13ª Era, eu já joguei Dungeon World, joguei Fate. Mas o que eu gosto e o que eu domino é 3DT. Eu tenho um probleminha parecido também. Eu comecei em Trevas também, né? De Trevas, o meu segundo sistema foi o 3DT, né? Aí conheci outros, né? Savage World, D&D e tudo. Mas nunca cheguei a jogar com afinco mesmo os outros sistemas. Tu acha que o fato da gente não se adaptar tanto a esses sistemas mais rígidos, digamos assim, né? Como D&D, né? E os outros, é por causa do nosso início no 3DT? A liberdade que o 3DT dá para a imaginação? Eu acho que sim, porque 3DT dá para você modular qualquer coisa com 3DT. E eu sempre conto uma história, que quando eu resolvi mestrar, quando eu comecei a virar mestre, eu não era mestre, eu era jogador. E aí eu resolvi mestrar. E aí eu mestrei para um amigo que ele não gostava de 3DT. E a primeira vez que tu mestrou foi 3DT? Ele nunca tinha jogado. Ele era jogador de vampirão, ele era jogador de D&D. E eu falei assim, que personagem que você quer jogar em Tormenta, né? A gente ia jogar Tormenta para 3DT. Eu quero ser um bárbaro lobisomem que tem um machado assim assensado. Assim, ótimo, a ficha vai ser desse jeito. E aí, conforme a gente foi jogando, eu fui mostrando pra ele que era bastante combate, eu deixava ter bastante interpretação, e fui dando aquele clima de anime, de aventura, né? Ele foi se apaixonando por 3DT, que ele não via a hora da outra semana chegar pra gente estar jogando. E ele disse, nossa, eu nunca joguei 3DT, que não sei, legal, eu não imaginava que era desse. Então, assim, 3DT é muito do mestre também, né? Também. Se o mestre for, ele souber que 3DT não é só o que tá ali no manual, né? E ele souber transformar as vantagens, características. Olha, não é porque eu sou narradora, não, mas eu sou profunda defensora do papel do mestre, tá entendendo? E eu digo que não é só 3DT que depende do mestre, não. Eu digo que qualquer sistema, se for apresentado por um mestre que não tem habilidade, pode comprometer assim a visão que o jogador tem daquele sistema. E pode ser um sistema não tão bom. Se o mestre for habilidoso, ele desenrola, né? Então, isso é verdade. Depende muito da habilidade do mestre. Eu fui pegando coisas dos outros jogos que eu passei, né, antes de voltar para 3DT, e fui adaptando para algumas mecânicazinhas. Então, eu falava, você quer fazer tal coisa? Faça. Aí eu falava, mas vai ter uma consequência. Aí eu fui jogar um dado. Eu pedi para ele escolher na sorte, né, para o ímpar. Se ele jogasse no D6, era o que acontecia. Se ele acertasse o resultado, estava do jeito que ele queria. Se errasse, eu inventava. Eu fazia do meu jeito uma consequência para ele, eu fazia do jeito dele com uma consequência negativa, eu sempre colocava um fator de complicação. Mas isso eu peguei do Dungeon World, que eu vi que ele eu já ia falar, né? Se isso é uma prévia do Dungeon World. Eu acho o Dungeon World muito legal nesse aspecto aí. Ele facilita muito e dá muita liberdade pro narrador também, né? Então, aí eu falei assim, nossa, isso seria... Aí eu gostei disso, eu adaptei para 3DT nas minhas mesas que eu uso, eu sempre coloco esse fator de aleatoriedade, né, na narrativa, e incentivo o pessoal a ficar narrando, né, a participar, a fazer roleplay, né, e aí quando é combate, o combate é bem... Eu sempre faço jogada aberta de 3DT, né, então eu não escondo o resultado. Se caiu e eu fui pra cima, só que tipo assim, aí eu seguro um pouco. Não os escudos? Os poderes que eu posso. Senão eu mato o cara, não faço. Né? É legal fazer isso.
tem mestre que esconde, né? Eu não gosto. Meu marido é gostar de ti, porque ele também é inimigo desse negócio de você usar o escudo para ocultar jogadas de dado, né? Eu também não uso, né? Também nós aqui não temos o hábito de utilizar o escudo, mas assim, eu entendo a função do escudo em determinadas situações, né? Eu não entendo, por exemplo, aquele narrador que todos os testes ele quer jogar atrás do escudo. Eu acho que pode rolar aí mesmo uma certa desonestidade da parte dele, porque ele quer controlar 100% a história, a mesa, né? Mas existem situações, principalmente quando você está narrando terror, né? Quando você está narrando investigação, ou até mesmo um bate-papo de convencimento, em que é legal você deixar o jogador um pouquinho na dúvida se o teste dele foi bom ou não, né? Então eu entendo que o escudo ele foi criado para esses momentos, né? Joga aqui atrás do escudo e depois você revela, tá entendendo? Exatamente. Né? Eu sou contra aquele narrador que não revela, né? Porque eu acho assim Eu tive um problema no combate numa mesa. A gente fez um evento lá na cidade de Mogi, numa hamburgueria. Ele cedeu espaço pra gente fazer eventos de RPG, né? E eu tava com uma mesa de Power Rangers. Eu montei pro pessoal. E um dos jogadores que estava na mesa, ele era adolescente, nunca tinha jogado RPG e nunca tinha jogado PDT. Então ele tava meio perdido. E ele deu sorte nos dados que ele caiu pro vermelho. Então ele era o líder da equipe, né? Mas ele não estava preparado para ser o líder da equipe, porque ele nem sabia o que estava acontecendo no jogo. Ele teve um combate, como eu estava fazendo rolagem aberta, eu estava dando sorte contra ele. E a gente ficou uns 15 minutos lutando. E era para ser rápido, era para ser tipo 3, 4 turnos ele me derrotar e a gente fosse cortar a cena. E aí todos os outros personagens ficaram torcendo para ele. Vamos lá, faz isso, faz aquilo. E ele não estava ajudando ele naquilo. O Wellington, e tu disse que começou a jogar com 12 anos, e que idade tu tinha quando tu narrou a primeira vez? Eu fui narrar a primeira vez, olha, a primeira vez que eu narrei, eu tinha 13 anos de idade, e eu então narrei não demorou muito. Eu narrei com os meus primos. Eu peguei tinha uma adaptação para Cyberbots, que era um jogo de arcade, de robôs, robôs gigantes aí nessa época. Eu narrei com os meus primos, que tinham 9 e 8 anos de idade. Acho que até hoje eles lembram dessa aventura, porque eu sempre pergunto, você lembra que a gente uma vez? Eles falam, lembro. E a gente nunca mais jogou junto essa aventura. Essa foi a primeira vez que eu narrei para eles, né? Aí depois eu só fui narrar RPG com 2016. Eu ia narrar mesmo RPG, que eu virei mestre. Narrar depois de 99. Começou em 99, 17 anos. 17 anos que eu levei para virar na mestre, né? Porque eu saí da função de jogador. Esse tempo você jogava frequentemente ou não? Houve uma lacuna? Não, eu sempre jogava frequentemente. Quando eu tinha um grupo fixo, eu jogava frequentemente. Mas aí, como eu falei, né? Eu fiquei um tempo afastado de jogar RPG. Eu fiquei uns 8 anos sem jogar RPG. E aí eu falei assim, nossa, eu quero jogar, eu quero voltar a ter contato com os meus amigos. Né? Só que ninguém queria. E eu não encontrava o mestre, né? Não tinha um mestre para. Daí você quer saber? Eu jogar, eu vou ter que mestrar. Foi por isso que tu começou a mestrar, né? Daí peguei a mestrado, daí comecei a ficar com. Mas no começo foi muito difícil, porque eu não sabia como falar, por mais que fosse você fica nervoso, né? Por mais que você já venha jogando há muito tempo, a responsabilidade de narrar é outra coisa, né? E me diz assim, entender que não era eu contra os jogadores. Eu conduzindo a história com eles, demorou um pouquinho também, mas aí eu fui ajustando, né? E quando começou a jogar, qual foi assim a reação dos teus pais? Eles estranharam? Porque naquela época, principalmente depois do problema que houve em Ouro Preto, né? Os pais começaram a ficar meio assustados. Aqui onde a gente morava, pelo menos, foi uma polêmica doida. Não, né? lá em Mogi também. Aí tudo que eu queria, tipo, Encontro Internacional de RPG, que tinha em São Paulo, né? Sempre tinha. Não podia ir. Vai com quem? Que hora que volta? Cuidado com essas coisas, hein? Olha que você tá se metendo. Foi bem Mas a questão em si, era o RPG mesmo, ou é porque os seus pais eram mesmo linha dura, daqueles mesmo meus pais eram linha duras comigo na época, né? Eles também não tinham conhecimento do que era o RPG, né? Então, hoje em dia eles sabem que eu jogo, eles entendem que é um jogo de interpretação, tem regras, eu já tentei explicar para eles, já falei que tem isso, mas então eles
Era muito inovador para a época, né? Era o RPG aqui no Brasil. O 3D é muito colorido, né? Então, assim, não é pesado igual um Arcano, um Trevas. Você falar sobre demônios, anjos, rituais. Na minha casa, minha mãe ia falar: o que você tá invocando um capeta aí? Seus pais são religiosos? Não, eles são católicos, mas eles, tipo, se você falar de demônios dentro de casa. Ninguém gosta, né? Aqui no Brasil, o povo brasileiro não. Falar do terceiro círculo da Goethe. Divina Comédia, hein? Já pensou? Joguei muito Divina Comédia, gostava muito. Muito bom aquele suplemento. Mas assim, eu sofri na época, né? Mas depois a gente tinha um grupo que a gente saía de casa, daí depois que eu comecei a estudar e ter o próprio salário, eles proibiam de fazer as coisas, não. E hoje em dia você é casado? Um amigo jogava. Foi? Hoje em dia você é casado ou ainda mora com seus pais? Não, eu sou solteiro, moro sozinho. Mas não moro mais com seus pais, né? Então, eu morava com eles até vir para esse serviço para cá, né? Aí agora eu tô voltando para Mogi, né? Meu serviço aqui tá acabando no interior, mas aí eu pretendo morar sozinho. Então, quando você começa a morar sozinho, você não quer mais voltar a morar com seus pais. Se acostuma com o seu horário, na sua independência, né? Sem ter que prestar muita conta para ninguém. Quando tá com saudade, vai só lá, né? Oi mãe, oi pai. Exatamente. Mas deixa eu te perguntar. Como foi assim que tu foi recebido no meio dos RPGs? Como foi teu contato quando tu conheceu outros grupos de RPG? Ou o teu grupo era muito fechado mesmo? Nunca chegou a travar conhecimentos? Eu participava muito de eventos, professora. Eu ia Anime Friends, Internacional de RPG, a gente fazia eventos na cidade, nos anos 10. E nesses eventos eu fui conhecendo pessoas, né? Aí eu fui conhecendo a comunidade de RPGistas da minha cidade. Eles eram mais velhos do que eu, né? Eles eram 3, 4 anos mais velhos do que eu. Então eles eles começaram no AD&D, migraram para Storyteller, foram para Dungeons & Dragons. Tipo, eles não passaram por 3D, né? Eu era meio que o caçula deles, né? Só que assim, eles conheciam 3D, sabem o que significa, né? Então, aí, para acompanhar eles, eu tive que entrar no grupo deles, né? Por isso que eu aprendi a jogar outros sistemas, né? Mas eu não me adaptei nem às mesas que eles jogavam e nem aos sistemas que eles... Né? Aí, quando eu não me senti bem, eu falei assim, não é para mim jogar com eles, eu vou procurar outras pessoas. Aí, pergunta para um, pergunta para o outro. Então, você conheceu muitos narradores. E a internet hoje em dia é muito fácil, né? Então, hoje em dia você entra no Facebook, você consegue entrar numa comunidade, se você fechar num grupo, você vai nele. Hoje tem Discord, tem Roll20, tem o Foundry, tem os... Foundry é mais caro, né? Mas tem o Firecast, tem o RPG Firecast. Assim, tem várias formas de jogar RPG, né? Tem o Telegram, Telegram, mas outro dia eu tava vendo os meus alunos, né? Porque eu tenho uma eletiva na escola sobre RPG de mesa, jogos de tabuleiro, essas coisas. E eu vendo eles jogando pelo WhatsApp. Rapaz, era cada texto desse tamanho que que sou professora, ficava assustada. Eu dizendo para eles, engraçado, eu mando vocês ler o capítulo aqui, vocês acham ruim, mas mando vocês escrever 10 linhas sobre um assunto, vocês reclamam, mas cada bate-papo lá nos WhatsApp para ver o poder que o RPG turno, né? tem. Era nossa no Orkut isso, né? RPG de turno pelo Orkut, né? O pessoal no... Eu não cheguei a jogar. Eu não cheguei a jogar pelo RPG no Orkut, mas eu sei que tem gente que jogava no RPG no Orkut. E aí, RPG de turno por texto, eu tentei jogar pelo Telegram, numa mesa, mas não deu muito certo, porque tem que ter comprometimento do pessoal, né? Se o pessoal verdade. Para jogar, não adianta você deixar lá, faça tal coisa, espero. Aí o mestre vai, sei lá, demora 3 dias para ver o que está acontecendo. Perdeu até empolgação. Passou um mês e nem lembra que tá jogando RPG lá, né? Mas para esses jovens, né, que tem muito tempo livre, né, a gente que já tá, né, só um pouquinho mais velhinho que eles, a gente tem trabalho, família, complica, né? A gente precisa realmente marcar um lugar e tá todo mundo ali, né? Não tem nada. Tem que estar concentrado. E atualmente você está participando de alguma mesa de RPG ou você está mesmo só na revista? Não, eu tenho, então. Toda quarta-feira eu costumo mestrar uma mesa minha. Eu sou o mestre, e aí eu junto para jogar. Daí depende do grupo, depende do
tema que eu tô mestrando. Presencial? Não, é tudo online. Porque eu tô aqui no interior isolado de todo mundo, né? Eu tô a 520 quilômetros de São Paulo, né? Então, assim, é longe pra caramba. E, então, aqui não tem grupo de RPG. Eu gosto de jogar presencial, mas pela pandemia, né, a gente tem que adaptar aos jogos. Quanto tempo tu tá aí? Faz quanto tempo tu se mudou pra aí? Eu tô há 1 ano e meio aqui. Ixi, foi logo durante a pandemia mesmo, né? Foi no finalzinho da pandemia, foi quase no final da pandemia eu me mudei pra cá. E aí eu fiquei aqui, e aí eu jogava em casa com o pessoal, né, pelo ouvinte, essas coisas. E de sábado eu tenho uma mesa de Tormenta Alpha com o pessoal de Belo Horizonte, com o Marco Antônio Butonho. Ele tá mestrando no Libertação de Valcária, Patrícia Ideal. E lá eu tô jogando, porque fazia muito tempo que eu não jogava, porque eu sempre era o mestre, né? E aí eu tô lá participando das aventuras aí. E aí todo sábado a gente para e joga. Só que daí as minhas mesas, como eu divido de semana e à noite, eu limito no máximo 2 horas de narração. 2 horas, acabou, vambora. Vai todo mundo dormir, volta na semana que vem. Cada sábado é 4 horas, 5 horas, depende. Até umas 5 horas jogando direto. Aí você tem que parar pra jogar, né? Porque é comprometimento. Você senta, joga, loga. A gente joga com ele lá em Minas Gerais. Eu sou em São Paulo, tinha um cara no Rio de Janeiro, o pessoal é de Minas, e tem 2 jogadores do Nordeste. Uma de Recife, outra é de Alagoas, Maceió. Eu não sei agora onde que ele tá agora, mas eles são lá do Nordeste. Maceió é a capital da Alagoas, né? Acho que é isso que ele tá. Então, assim, a gente tem espalhado no Brasil inteiro uma mesa com gente de todo lugar jogando RPG. Caramba, legal, né? Bom, é um intercâmbio, né? Cultural. Nossa, é muito engraçado. Imagino que seja mesmo. Vamos falar de 3DT? Vamos falar de 3DT, então. Você poderia, por exemplo, dizer pra gente assim, o que realmente te fascina no sistema? Por que entre tantos sistemas aí que você disse que conheceu, por que 3DT? 3DT, ele tem um apelo, porque foi o primeiro que eu falei, né? E ele tem no nome dele os Defensores de Tóquio. Eu sou da geração Manchete. Eu cresci assistindo Jaspion, Changeman, Jiraiya, todos os tokusatsu que passaram na época, depois todos os animes que a Manchete passou, no SBT, assisti na Record, assisti tudo que era contra anime. E essa cultura japonesa, ela entrou e enraizou aqui dentro do meu coração. E eu me apaixonei pelos Defensores de Tóquio, porque eu tinha a possibilidade de jogar com os personagens que eu conhecia da minha infância. Só que daí veio o rico sistema Tormenta, né? O cenário Tormenta é muito rico, né? E aí eu fiquei preso nele. Eu fiquei, nossa, Tormenta é uma coisa nacional, é um sistema simples. É uma história rica. Um mundo maravilhoso, né? Dá pra você explorar. Tem aquela tempestade alienígena que ninguém sabe mais para derrotar ela, tem outros problemas. Eram muitos clichês que depois eu fui descobrindo que eles foram pegando de tudo quanto era obra de fantasia aí. Como bater no liquidificador e colocar uma verdadeira coxa de retalho. Mas, gente, como ficou bonita a coxa, né? Eles conseguiram emendar os retalhos, assim. E aí, eu decorei o livro, né? Eu li o 3DT, os manuais de trás pra frente. Tu começou em qual? Qual foi o primeiro manual do 3DT? Na primeira edição, na capa vermelha. Lá de 99. De 99. E aí eu passei pela fase do 3DT, que você jogava a pilha de dados com foco. Era pilha, né? Depois veio o Turbo, capa azul Turbo, depois veio o Alpha. No tempo do vermelho era o sistema de pilha, né? Então, só explicando pro pessoal em casa. Então, se você tinha força 3, você jogava 3 dados. 3D6, né? Se você tinha habilidade 4, jogava 4 dados. E jogava a sua pilha de dados contra a pilha de dados do mestre. Era tudo muito simples, a mecânica mesmo para cativar, né? Só que era muito aleatório. Eu lembro quando eu jogava Pokémon nessa versão, os bichos tinham poderes altos. Então, eu lembro que eu tinha um Pokémon com força 8. Então, eu dava 8 dados. E aí jogava aquele monte de dados. Aquele barulho. O Elton, a não ser pelo tipo de dado, lembrava o Fate, né? Um pouquinho.
Lembra Fate bastante. É verdade. Agora que eu pensando aqui com os meus botões. O Fate também. O Fate não sei pelos dados, tipos, né, de dado, né? Porque no Fate é aquele dado especial, né? Isso. De mais ou menos e neutro. Exatamente. E aí eu jogava, você jogava aquele monte de dados, caía no chão, você tinha que contar, pegar, aquele barulhão de dados caindo ao mesmo tempo. Aí foi depois desse que veio o Advance? Veio o Turbo, isso. Não houve o Advance antes? Não. A segunda edição? Não, assim, teve primeiro os Defensores de Tóquio, que era lá em 93. Essa época eu não jogava RPG porque era muito antigo. Como lançou a Dragão Brasil, eles lançaram uma Dragão Especial com o Defensores de Tóquio, que era um jogo satírico. É só pra satirizar, era uma piada, só né? Pra tirar onda com a mão. Porque assim, tava todo mundo cansado de Tokusatsu naquela época, né? E aí o Marcelo Cassaro, quando ele criou, ele fez um negócio satírico. Era pra tirar uma zoeira pra cara do pessoal que gostava daquilo, né? O Nerdola da época. E daí deu certo. E aí ele falou assim, nossa, o pessoal gostou disso, né? Por mais que até hoje ele se surpreende com a força que esse jogo, né? Sempre se surpreende. Aí ele não gostava. Ele falou assim, nossa, eu fiz isso pra tirar uma onda com a cara do pessoal, o pessoal gostou. Aí ele fez o Advance de Defensores de Tóquio. Porque tava na época do Advance D&D, né? Isso, o Advance de D&D virou o Advance de Defensores de Tóquio. Defensores de Tóquio. O AD&D era a segunda edição do Dragons, né? Daí ele falou assim, bom, vou revisar, vou criar o Advanced, né? Porque ele fazia sempre sacanagem satírico, né? Ele pegou de graça. Basicamente, qual era a diferença? A diferença era na pontuação e algumas vantagenzinhas. Você já estava entrando naquele negócio de características mais altas. Então, assim, antes você tinha 10 pontos, agora você tinha 1000 pontos para gastar, mas cada ponto custava 100. Antes custava 1. Assim, ele só multiplicou, ele só inflacionou os números, né? E ele colocou algumas outras vantagenzinhas. Eu não conheci muito. Mas ainda era pilha. Sempre pilha. Aí veio o 3DT. Aí eu entrei no 3DT. O primeiro 3DT, né? E foi no primeiro 3DT. Eu tinha 12 anos de idade, né? Então era 99 quando ele lançou. E aí ele foi revisando as matérias e ele foi picando. Ele picou o 3DT nas Dragões Brasil. E quando ele terminou de lançar todo o 3DT, ele compilou num arquivo só e falou assim, ó, tá aqui o livro básico para vocês. E aí ele tinha lançado o Mega Man para fazer vantagens para robôs, ele tinha lançado o Darkstalker para fazer raças de vampiros, fantasmas, essas coisas. O Futin é agora ou só mais tarde? O Futin também já é. O Futin era da época do primeiro defensor. Já tinha o Capitão Ninja e algumas coisas Capitão Ninja nessa época. Aí era sempre esses personagens do Lore da Dragão Brasil, né? Daí ele compilou tudo, lançou o Tormenta junto com o 3DT. Então, se você comprasse o Tormenta, o livro grossão, você tinha que ter o 3DT, que era o jogo que estava dentro do Tormenta, né? Então ele lançou o manual básico da terceira edição dos Defensores de Tóquio, que é o 3DT. E pegou, daí pra frente só foi 3DT. Ele só foi não houve mais edição, né? Quer dizer, eu vi o quarto, mas nós não vamos adiantar a história. Vamos continuar aqui no terceiro. Então, só retomando aqui para o pessoal em casa estar acompanhando. Houve o primeiro, né, Defensor de Tóquio, que era só Defensores de Tóquio, né? Primeira edição. Depois saiu a segunda, foi que ele virou Defensor de Tóquio, primeira edição. Até ele era só Defensores de Tóquio. Aí a segunda edição não foi Defensores de Tóquio, foi Advance Defensores de Tóquio, por causa do Advance D&D lá, ele queria, né, aproveitar a onda, né? Exatamente. Na onda. O Cassaro, ele tem um tino empresarial incrível, né? Aí chega-se a terceira edição, que aí sim é o nosso primeiro 3DT, Defensores de Tóquio, terceira edição, que era de capa vermelha. Perfeito. Ainda pilha. Pilha. Os mesmos atributos que tem hoje ou havia alguma diferença? Mesmos atributos, nunca mudou. Sempre foi força, habilidade, resistência, armadura, poder de fogo. Sempre teve essas 5 características. Basicamente, qual a diferença dele pro segundo? Não sei te falar, porque eu não joguei muito do segundo. Do segundo, né? Não conheço. Que nem te falei.
Eu entrei do 3DT para frente, dos 3DT para trás, eu era muito criança, eu nunca achei nenhum material desses. Para falar a verdade, eu li uma vez a edição que falava do Advanced Defensores de Tóquio, mas eu achei tão complexo que eu falei assim, não, deixa isso daí para lá. E ele tem muita semelhança, o Advanced de Tóquio, com os Defensores de Tóquio da capa preta. Você conhece essa versão? Sim, eu vi já. Então, é porque assim, a tua paixão mesmo nasceu junto já com o 3, né? Já com o 3DT em diante mesmo. 3DT pra frente. E depois desse primeiro 3DT que houve, já vem o turbinado ou teve outro antes? O turbinado foi muito pra frente. Muito pra frente. Pois conta aí pra gente. O 3DT, ele saiu junto com o Tormenta em 99, daí ele ficou uns 3, 4 anos como 3DT. Aí lançou o Defensores de Tóquio especial, que é o cabelo de banana, que todo mundo fala, com a capa preta. E esse Defensores de Tóquio, ele pegava o Advanced e o Defensores de Tóquio, e ele compilou e o melhor de cada um e juntou. Eu gostava dessa edição do Defensores do de capa preta especial, né? Por causa que ele era bem simples. Ainda continuava com as mesmas características. Só que ele acrescentava alguns poderizinhos, tipo, que você ganhava automaticamente 5 pontos, 1 ponto cada característica. Um de força, um de habilidade, um de resistência, um de armadura, um de poder de fogo. E você tinha mais 10 pontos para você comprar em tudo. Todo livro. Você montava o seu personagem e ia jogar. Era simples, bem rápido de fazer. E aí, eu lendo essa Defensores especial e lendo Advanced Defensores, eu percebi uma certa semelhança nessa mecânica, né? De características e tudo mais. Só que eu gostava do 3DT. Aí eu tinha esse 3DT, capa vermelha, Tormenta, a gente jogou muito tempo Tormenta com os amigos, jogava Pokémon, daí a gente parou. Foi jogar Arcano, foi jogar Trevas, e aí veio a versão Turbo, que é a capa o Turbo. Chegamos revisado, ampliado e turbinado, que é o DCT Turbo. E aí, engraçado, ele fala, né, que como ele começou com Street Fighter, depois do Street Fighter 2 veio Street Fighter 2 Turbo. Então, quando ele lançou a segunda edição do DCT, ele pegou o DCT. Não sabia que era uma menção ao Street Fighter, não sabia, mas realmente. Aí o Turbo mudou. O Turbo tinha. Tá dizendo que o cara tinha faro? Não tá dizendo que ele tinha faro pra essa coisa? Ele sempre teve. Aí, o Alpha também é por causa do Street Fighter, porque tem o Street Fighter 3 Alpha, e aí ele sempre tem uma junção com Street Fighter no nome do 3DT. Então, porque foi a inspiração dele, né, pra fazer. Foi. A Capcom ajudou bastante o 3DT a ser o que é hoje, porque na época eles tinham direitos de adaptação da Capcom, então eles fizeram tudo que a Capcom permitiu lá, eles colocaram no 3DT. O Turbo, ele era o turbinado, ele colocou os pontos de magia, mudou o sistema de magia para magos e feiticeiros, né, paladinos e clérigos. Mas já é aí que entra a força de ataque, a força de defesa ou ainda não? Aqui entrou força de ataque e força de defesa. E tinha os pontos de magia, porque antes o mago, para fazer magia, ele tinha que pagar pontos de vida. Então ele perdia pontos de vida para usar focos. Então você tinha ainda mais 6 características para mago para você usar, que eram os focos. Então tinha 11 características para você trabalhar. Era muita coisa. Cara, muito complicado, né? Aí ele colocou os pontos de magia, mas manteve o focus, o turbo. Colocou os kits, surgindo daí que surgiu os kits do Manual do Aventureiro. Aí você podia ser um ladino, um paladino, um guerreiro, um bárbaro. Foi criando esses kits do personagem, que é uma das características do 3DT que a gente usa até hoje, né? Isso foi lá para 2005, 2006, né? Já tinham 7 anos de 3DT e aí eles fizeram uma revisão pro Turbo. Aí do Turbo, eles foram pro Alpha, 3DT Alpha 2009. Esse da capa azul, o Turbo, foi o primeiro que eu joguei do 3DT. Aí ele mudou, antes ele era em papel, daí ele deitou, virou para. Ele era retrato e virou paisagem. Virou paisagem. Esse
Esse é o Alpha, né? Daí o Alpha ele mudou bastante. Mas assim, antes do Alpha, né, teve um período que o Caçaro parou de dar suporte, né, e tudo, e os próprios fãs resolveram fazer aquele da capinha verde, né? Foi. O que é que tu acha daquele ali? Ele criou o Alpha, né? Teve todos esses era o 3DT, né? Qual era aquele? Era o Booster, era? Tem o Super 3DT na época, se eu não me engano. O 3DT ao quadrado, tinha vários 3DTs. Tinha o Booster, eu sei que eu joguei muito aquele da capinha verde. O da capinha verde eu não lembro qual que é, professora. Manual verde. Da capinha verde. Mas eu sei que tem. Era muito legal, porque assim, os fãs deslizaram legal na maionese, né? Criaram várias vantagens e coisa que no outro, no Turbo, não tinha, né? Não. E aí a gente jogou muito tempo. Eu até me lembro que na capa do Alpha o menino conta, né? O Caçaro, que ele tinha ido para um jogo de RPG, chegou lá, o pessoal tava jogando 3DT. Aí ele disse, droga, esse povo não desiste de jogar isso. Aí foi que ele teve a ideia de fazer o Alpha, né? Isso, foi exatamente. Porque assim, a história do 3DT é triste, porque na época que estava no Turbo, a Devir parou de dar suporte, eles pararam de publicar Dragão Brasil e eles migraram de editora. E a editora que eles foram tentou passar a perna neles. Então pegar tudo que era deles para ser editora. Acabaram perdendo os direitos na época, né? Aí ele abandonou, é uma das mágoas que ele tem no coração, né? E aí que foi até a época do problema com a Rolha Vende, né? Por conta disso daí, que ele não conseguiu lançar o desenho da Rolha Vende, cara. Todo mundo esperando. Vamos ver se sai, né? Porque potencial tem, né? Fizeram uma curtinha do Rolha Vende, né? Do Paladino, acho que vai ser Arsenal, né? Foi no Tormenta 20, que eles deram dinheiro, prometeram fazer uma animação, né? Vamos ver se vai sair isso. Então, aí o que acontece? Em 2009, eles retomaram os direitos do 3DT, porque a trama faliu, a editora faliu, e aí nos espólios da falência voltou os direitos dos criadores. E aí o Marcelo Cassalo falou que a comunidade ficou tanto tempo produzindo material sem ele dar suporte, que resolveu revisar tudo, deu o Alpha e deixou gratuito para sempre. Então você pode entrar no site da Jambô e fazer o download gratuito. Porque ele falou que ninguém nunca mais ia roubar isso dele, ele não queria mais ganhar dinheiro com o dele, e aí ele deixou gratuito por muito tempo o PZT Alpha, né? E ficou lá. E aí ele só foi atualizando. Acho que a última atualização... Já havia também ocorrido a licença aberta, né? E ele já tinha migrado com Tormenta para o sistema D&D, né? Isso, exatamente. Por isso. Então, assim, por que eles criaram Tormenta RPG? Eles tinham perdido o PZT. Aí, como ele não tinha sistema próprio, ele precisava de um outro sistema para continuar produzindo. Exatamente. Daí eles migraram tudo para Tormenta RPG, que era o Open Game License do D&D terceira edição. Está dando problema hoje em dia, né? A polêmica da semana. E aí é o que acontece. Daí ficou sem suporte o 3DT, né? O Alpha demorou para ter. Mas antes o 4DT foi antes do Alpha, não foi? Foi antes do Alpha. Que foi aquela tentativa dele. Foi o Ação RPG. Foi inspirado no Ação RPG. Foi na época das editoras. A primeira tentativa de colocar o D20 nesses defensores de toque foi o 4DT, né? Só que ninguém gostou muito do que aconteceu, não teve tanto suporte, a editora faliu e teve todo esse imbróglio de roubo de direitos e tudo mais, e aí ele ficou perdido o 4DT. Só o meu amigo Thiago Silva, que ainda usa o 4DT para qualquer coisa, eu falo que ele é o último paladino do 4DT. Aí... Mas aqui entre nós, por que tu acha que não deu certo essa transição para o 4DT? Porque ele era muito confuso, né? O 4DT ele usa 4D6. Se ele usar um D20, ele usa 4 dados. E na verdade ele é igual ao D20, só que o que muda é a parada de dados, né? Que você joga 4D6 em vez de jogar um D20. Então é mais por questão de gosto.
Assim, de certa forma não agradou ninguém, né? Os fãs do 3DT ficaram chateados porque não era 3DT e os fãs do D&D ficaram chateados porque não era o D&D, era uma quimera, uma mistura de... Né? Eu acho que esse assim, pode ter sido... Jogar, é igualzinho o D&D, só que você joga 4 dados para qualquer coisa. Você vai atacar o que para a galera do D&D é um sacrilégio, né? Vamos deixar bem claro. Tirou o D20, eles têm logo... Assim, você tem 4 D6 para fazer as testes, fazer os ataques, as defesas, mas o dano você personaliza com D20, D12, D8, D4, D6, quer dizer, você tem que ter todos os dados de qualquer forma, né? Só que só tem as vantagens são inspiradas no defensor. Então, eu quero ter uma espada de luz. O Power Ranger tem essa espada de luz. Beleza, você vai lá e compra vantagem. Espada de arma especial, você vai ter uma espada de luz. Então, assim, é uma quimera, que nem você falou. É uma mistura épica que ficou muito bem ajeitada. Não é que o sistema tenha ficado ruim. Eu, particularmente, não acho o sistema ruim. Tá entendendo? É que, como eu lhe disse, né? O pessoal do D&D não se sentiu representado. Ele olhou e disse, não é o D&D. E o pessoal do 3DT menos ainda. Então, quer dizer, ele teria que encontrar um público que não era nem de um lado nem do outro. Isso seria complicado, né? Mas, assim, tu acha que o 3DT Alpha, ele surge, então, por conta desse fracasso do 4DT? Tu acha que se o 4DT tivesse feito sucesso, o 3DT Alpha não teria surgido ou sempre foi plano do Cassaro continuar com o 3DT? Não foi plano do Cassaro continuar com o 3DT. Não era, né? Não era. Ele já tinha abandonado. Porque ele tinha perdido os direitos, né? Quando saiu o 4DT, ele ainda estava sem os direitos do Alpha. Não, ainda tinha os direitos. Mas aí ele tomou um golpe da rasteira da editora e perdeu tudo. Tudo que era depois de um golpe desse, o jeito perde até o gosto, né? Você tem algo assim que você criou sendo tomado de você. A mágoa dele é essa, né? A mágoa dele negócio, mas assim, tá aí até hoje. Os fãs mantiveram o 3DT, né? Os defensores de Tóquio continuaram, né? Persistiram com a batalha, né? É o que eu digo toda vida que eu entro nas redes sociais, que o pessoal disse pra mim a seguinte frase: por que tu continua falando 3DT? 3DT tá morto, enterrado. 3DT, eu digo, não, enquanto houver uma pessoa jogando 3DT sobre o planeta, não vai estar morto, enterrado. Pelo menos aqui no Ceará tem muita gente que ainda joga 3DT. Não, e aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, que era a base deles, né? E você... Qualquer canal que você entra, você fala, eu jogava isso. O meu primeiro RPG era quando eu jogava na minha infância. Então, assim, todo mundo jogou 3DT na época, né? Só que migraram para coisas mais complexas. E era do agrado ter um sistema mais complexo. É o natural, né? Só vai... Foi evoluindo os gostos, né? Mas só que assim, eu tentei evoluir o meu gosto e não consegui. Permanecer no que eu conheço mesmo. E aí o Alpha teve muito suplemento. O Alpha teve muita coisa. O Alpha ficou de 2009 até o lançamento do Victory, como principal livro da linha 3DT, né? Teve Tormenta Alpha, teve o Manual do Aventureiro Alpha, teve toda a linha Brigada Ligeira Estelar, teve o Manual dos Monstros, o Manual da Magia, o Manual dos Defensores. Para Alpha, né? Tudo Alpha. Mega Hit foi Alpha. Aí as dragões... Praticamente tudo que ele tinha lançado para os outros 3DT e mais o que ele não tinha lançado, ele trouxe para o Alpha, né? O Alpha é, sem dúvida nenhuma, o mais completo de todos os manuais. É muito completo. Tanto que fica assim, uma pessoa que está entrando agora no 3DT Alpha, e ela já queria acompanhar o que está há muito tempo, a pessoa não vai entender nada do que está acontecendo. Porque você fala, eu peguei tal coisa em tal lugar, tal livro, tal página. Isso daqui combina aqui. Eu pego uma vantagem do Mega City, uma vantagem do Manual do Defensor, com uma vantagem do livro do Manual do Aventureiro, e aí monta um personagem que funciona. E o que acontece? O
O Novato que entra agora, ele vai falar, nossa, mas... Muita diferença na mecânica entre o turbo e o alfa? Opa. Há muita diferença na mecânica? Ou a diferença é mais nas vantagens? Nas vantagens. Nas vantagens muda bastante. Esse grupo que eu tinha fixo lá em Mogi das Cruzes, eu esse meu amigo que não estava, ele aprendeu a gostar de 3DT, a gente começou no turbo. E aí eu vi que no turbo pro alfa tinha muita diferença. Eu já estava mais acostumado com o alfa e não lembrava tanta coisa. E aí eu falei assim, não, gente, esquece esse turbo, esquece esses livros, vamos ficar só no alfa mesmo, porque é mais fácil. E é realmente mais fácil ou você só não queria rever o livro? Não, era mais fácil, porque tinha mais suplementos, né? Os suplementos que estão mais atualizados não combinavam mais com a época do turbo, né? Então tinha muita conversão. Mas era mais fácil devido aos suplementos ou devido à mecânica ou ambos? Eu acho que é ambos. É ambos. Então você realmente se rendeu ao alfa? Ah, sim, com certeza. O alfa é muito, muito bem ajustado, muito bem trabalhado. Ele teve revisões. Então, assim, começou de um jeito. Se você pegar o primeiro módulo, 2009, e pegar o último, tem muita diferença dentro do próprio livro, porque eles foram aprimorando e revisando. Então, assim, hoje em dia ele está perfeito, ele está redondinho. Só que o 3DT é quebrado em certas pontuações. Pontuações acima de 20 pontos, ele começa a ficar bem quebrado, o 3DT. Dependendo do jogador, você começa a passar um pouquinho. Assim, na tua opinião, qual é? Porque, assim, apesar de você já ter dito, né, que é apaixonado pelo sistema, que até já tentou migrar para outros, mas que ele é que é realmente o seu xodó, né? Você gosta realmente de Defensores de Tóquio, mas evidentemente que não é perfeito, nada é perfeito. Né? Todo o sistema de RPG, e o pessoal em casa, por favor, não fiquem chateados comigo, que a verdade é essa, não existe sistema de RPG perfeito, porque não tem como emular com perfeição a realidade. Sim. Né? Então todo sistema tem suas falhas. Na sua opinião, então, quais são as principais falhas do 3DT? As principais falhas do 3DT são a pontuação alta. O 3DT simplesmente ele quebra, ele começa a ficar muito roubado. Não evolui demais? Assim, se você tiver um personagem de 30 pontos, 40 pontos, ele tem umas características que são a soma dos poderes ficam muito altas, né? Então você começa a trabalhar com um dano muito excessivo, muito elevado, né? Então, você tem um personagem de 15 pontos, um personagem de 40 pontos, é muito discrepante, é o que as coisas podem ocorrer. Então, fica quebrado. Então, todo mundo está jogando um high level 20 também é umas coisas muito absurdas que podem ser feitas. Mas, assim, o absurdo não é a proposta do 3DT? Então, eu acho que sim, mas é tipo uns absurdos e tipo Dragon Ball Super. É um negócio assim que você explode um planeta com soco, é muita coisa. Tipo, você tem que exagerar muito na situação para você fazer aquilo. Uma Dikidama, né? Tem que fazer, toda hora você dispara uma Dikidama e era pra ser uma coisa... Não, com 30 pontos em alfa, você dispara Dikidama como quem atira uma arma de fogo, né? Exatamente. Basicamente é isso que começa a acontecer. E o problema são os combos, né? O pessoal gosta de fazer muito combo com 3DT, mas, né? assim, Wellington, esse não é um problema só do 3DT, não, né? A gente vê vários outros sistemas, por exemplo, o Dungeon World é um sistema que eu gosto muito, mas é quase impossível você narrar acima do 10º nível, ele não tem mais pra onde ir, né? Então, é igual o D20, né? O Dungeons and Dragons, quando você tá no level 20, você também não tem mais o que fazer, porque você já está no ápice da sua ficha, né? Então, ou você zera e começa tudo do zero, novos personagens, ou você vai para campanhas épicas, e aí você começa a ter uns danos absurdos também no sistema, né? E como no D&D, assim no 3DT, é um sistema de combate. Então a galera quer fazer ficha de dano, maximizar a porrada, né? E você se você quer muito drama, muito chororô, aí você tem que ir para trevas, você tem que ir para storytelling, né? 3DT é para descer porrada, é para bater, né? Eu gosto de descer porrada, né? Mas eu gosto muito dessa parte de narração. De narração. Porque assim, o shonen... Bater por bater não tem graça, tem que ter um motivo, né? Exatamente, o shonen tem que ter roleplay, porque no shonen você tem que ter um motivo para você estar lutando, né? Então,
personagem tem que ser um motivo, ele tem que ter uma motivação, tem alguma coisa por trás. Algo pelo que ele está lutando, algo que ele está protegendo, né? Estilo Cavaleiro do Zodíaco, né? Tem que ter lá a nossa Atena, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter isso por trás, né? Interpretar essa forma, né? Para você ter esses poderes tão altos. O Marcelo, a Jambô, quando lançou o 3D Alpha e foi revisando, eles colocaram as escalas de poder. Então, assim, você tem o personagem inicial, ele é da escala humano, e aí ele vai subindo. Escala grande, escala super, escala mega e escala Deus. Cada escala dessa, você multiplica vezes 10 o dano para a escala inferior. Então, assim, era uma forma de tentar contornar essa discrepância, né? De deixar um negócio mais fácil de se jogar. E ajudou muito, né? Muito. O problema é quando você tem um personagem que é humano enfrentando um personagem que está nível Deus, né? Porque daí é o que eu falo que dá os problemas de física, né? Essas quebras, né? Mas aí, mais uma vez, entra a figura do narrador, né? Ele tem que ter jogo de cintura e bom senso para não permitir que uma situação dessa aconteça, né? Exatamente. Eu tava com uma mesa, essa mesa que eu tava narrando, eu tava com uns personagens muito fortes, combos absurdos. E eu colocava um dragão e eles matavam o dragão. Era simplesmente isso. Aí eu falei assim, opa, eu vou ter que começar a colocar escala. Daí quando eu comecei a colocar escala, daí eu dei uma freada neles. Eles não ficaram chateados? Não, então, aí eles perceberam que, tipo, eu tava dificultando, eles tinham que mudar as estratégias, porque tava muito fácil, eles estavam chegando... Até eles mesmos já estavam se sentindo assim, né, chateados, porque fácil demais também não tem graça, né? Exatamente. Então, eu tava criando uma mecânica pra eles, né, só que daí eu tive que parar mesmo, terminar a história. Mas a escala funciona pra isso, pra corrigir esse fator de discrepância que existe no TT, né, mas a faixa ideal de você mestrar uma aventura é entre 7 e 20 pontos. Quando você fica nesse range de ficha, você tem as melhores aventuras que você pode mestrar nessa época, né? Nesse intervalo de pontuação, entre 7 e 20 pontos. Eu gosto de ficar nessa faixa. Então já fica aí a dica para os narradores que estão começando agora, né? Mantenham suas campanhas equilibradas aí entre 7 e 20 pontos, que vocês vão conseguir excelentes resultados sem ultrapassar, né? A não ser que você esteja narrando Dragon Ball, aí pode esticar sem medo, né? Eu sei que o pessoal em casa tá ansioso para falar no Victory. Estão assistindo aqui, o motivo principal é esse, eles querem saber novidades sobre o Victory, mas antes eu vou fazer só uma última pergunta antes da gente falar, porque o próximo já é o Victory mesmo, né? Terminamos chegamos no Alpha. É porque muita gente comenta que o grande problema do 3DT é a habilidade, né? É a habilidade, porque se você for um jogador gaiato, você taca tudo em habilidade, aí você tem uma boa força de ataque, você tem uma boa força de defesa, né? Você melhora bastante a sua situação inicial, gastando um grande valor em habilidade. Eu queria saber assim de você, se você acha que realmente a habilidade ela é um problema do 3DT realmente, algo que seria interessante que fosse corrigido no Victory, né? Ou se a habilidade só é um problema quando você pensa o 3DT como um sistema genérico. É um problema se você pensa só como se fosse genérico. Se você não souber trabalhar as outras características, você vai ter problemas com a habilidade. Porque assim, eu sempre tive problema com... O pessoal sempre fazia isso, fazer meu personagem mais forte, vou tacar tudo em habilidade, porque funciona com a força de ataque que soma habilidade. O ataque que soma habilidade, aí a habilidade deixa bem discrepante. Mas aí você contorna com coisas que ignoram. Aí você tem que usar outras características, né? Tipo, quero um teste de força. Eu tenho força 1. Então você tem que tirar um D6, tipo 15% de chance de você conseguir tirar esse resultado. Você vai falhar muitas vezes. E aí você começa a quebrar o personagem, testes de características. E só que você tem que
teste, você tem que mudar, né? Você tem que tirar de habilidade e jogar por outras características. Ou seja, o narrador tem que ir criando situações para que o jogador perceba que as outras características têm a função e importância dentro da... Exatamente. Eu vou salvar uma pessoa que está caindo. Você faz um teste de força. Se a força é muito baixa, você vai falhar e a pessoa vai morrer. Você vai ter uma consequência negativa na história, né? Então, você trabalhar isso dentro da mente dos jogadores, né? Para você, sim. Habilidade, ele não era para ser tipo agilidade e inteligência, né? Mas... É um combo da inteligência com a... Mas se eles forem envenenados, eles têm que fazer teste de resistência. E aí, se ele tiver resistência baixa, ele vai ficar envenenado e vai morrer. Daí... Se ele for um mago também, não gastar em resistência, ele não vai ter PMS suficiente, né? Se ele for um pistoleiro, tem que investir em poder de fogo. Então, eu quero mirar para acertar um alvo da longe que vai te ajudar. Então, teste de poder de fogo. Se o poder de fogo dele não for alto, vai falhar no teste. Então, assim, a habilidade no sistema, ele é em cru. Então ele é o eixo principal e aí tem força, poder de fogo e armadura aqui, né? O centro que estabiliza é a habilidade. O manual do defensor tem o sistema que você joga 2 dados e soma força, ou 2 dados e soma armadura para você quebrar a habilidade, né? 2d6 mais características. Eu jogo na minha mesa de sábado, né? Do manual do defensor, 2d6 mais características. Eu estou me acostumando a esse sistema. Assim, a habilidade é importante, mas como ela não faz mais essência para o personagem, para defender, eu tenho personagens na mesa que tem habilidade 2, habilidade 1. Então, quer dizer, as pessoas abandonam a habilidade, porque ela já não é mais interessante. É mais interessante você ser porradeiro ou tanque para aguentar. Ou defender ou atacar, né? Isso. Então você muda o eixo, né? Então, assim, saber trabalhar as características. Mas realmente é um problema. Se você não tem essa visão que dá para fazer com características, você fica preso nela, né? E a habilidade mais alta, mais chance de você passar no teste, né? Sempre mais o 6. Mas aí, assim, no caso, requer muito da experiência também do narrador, né? O narrador iniciante, ele sofre um pouquinho, né? Antes dele adquirir esse jogo. Sim. Bastante. Então, essa é a dificuldade, né? O sistema, antigamente, por que a habilidade já tinha que ser alta? Porque no primeiro 3D&T, para você atacar, você tinha que jogar um teste de habilidade. Então, aí eu vou dar um golpe de espada. Primeiro você faz um teste de habilidade. Se você passasse no teste de habilidade, aí você poderia acertar o golpe de espada. Aí você jogava aquela pilha de dados gigantescas para você fazer o dano, né? Era legal, essa parte era legal. Então, aí você tinha que ter uma habilidade alta por causa disso, porque você tinha que passar no teste de habilidade para daí você dar o ataque. Aí no Turbo eles tiraram isso, só que eles mantiveram essa característica de somar habilidade para fazer alguma coisa. Então a gente quebrou, né? Porque daí o pessoal não. Habilidade 10 que você é infinito, mas tem força 1 e habilidade 10, eu tenho um personagem de força 11 e habilidade ele vai acertar, 3. Ele vai acertar todos os golpes, mas é como se ele estivesse dando peteleco. Exatamente. Né? E se ele tiver, por exemplo, força 10 e habilidade 3, 4, ele pode demorar a acertar, mas também quando ele acertar, ele mata. Né? Então você tem que ver o que você quer. Você quer muito ataque e pouco dano, ou você quer fazer menos ataque com mais, né, eficiência no dano? Exatamente. Eu estava com uma mesa de Cavaleiros do Zodíaco, eu estava com esse problema. Alguns jogadores falam assim, vou jogar tudo em habilidade. Então, beleza, joga tudo em habilidade aí. Eu vou jogar tudo em força. E a gente estava metido. Aí o cavaleiro que estava em habilidade, o poder oculto maximizando a habilidade, tirou um crítico e a força dele era baixíssima. Aí tipo, ele somou quase nada no ataque dele. Ele garantiu o bruto, que era o 10, tomou mais 4, que a força dele era 2, ele deu um crítico, então deu 4, 10, 20. Ele me causou um dano alto. Beleza, agora é minha vez de atacar você. Ataquei ele. Aí eu joguei uma força de ataque e deu crítico. Então, só que o meu bônus estava tudo maximizado em força. E aí a força dobrou. Cara. Então eu causei quase que 3 vezes mais dano nele do que ele causou em mim. Então assim, a habilidade não grita, ela não dobra, né? Quando você tira. Dobra é a característica de
força, armadura ou poder de fogo. Então, às vezes, não compensa você ter muita habilidade e você não vai causar tanto dano. Agora, se eu colocar muito dano nas características top e eu comprar crítico automático, gastar ponto de experiência, vou causar muito dano no adversário. Você tem que buscar um equilíbrio, né? Tem que procurar um equilíbrio. Você não adianta você ser aquele cara muito poderoso, mas que morre com um peteleco. Leva um peteleco e ele morre, né? Também não adianta você ser aquele tanque intransponível, mas não consegue dar um soco em ninguém, causar nenhum dano. Tem que buscar um equilíbrio. E tem também que prestar atenção no tipo de personagem que você está criando, né? É um mago, né? É um guerreiro de ataque corporal, um guerreiro de ataque à distância. As habilidades importantes, elas estão relacionadas. Nisso, o Alpha também, ele foi excelente, né? Porque ele fez lá os papéis de combate, né? Ele explicou lá tudo bem direitinho. Né? E aqueles papéis de combate é muito bom, principalmente para jogadores e narradores iniciantes. Exatamente. Quais vantagens são legais para esse tipo de personagem? Lá vem dizendo tudo. Se você seguir aquilo lá, já tá bastante, já é meio caminho andado para você ter sucesso na mesa. É engraçado sempre gosto de falar dessa aventura que eu mestrei na Turquia, porque eu fiz 3 personagens para os jogadores. Desses 3 personagens que eu fiz, eles não mexeram, eles só foram acrescentando pontos e foram seguindo a lógica. Eram os melhores personagens da mesa, eles eram os mais equilibrados. Os outros que não quiseram me ajuda e fizeram da cabeça deles, o negócio ficou meio torto, não ficou muito funcional. Mas os outros que seguiram, que eu tinha deixado parado e seguiram certinho os papéis de combate deles, eles ficaram bem redondinhos. E era engraçado de ver, porque quando estava o momento deles brilhar na história, eles atacavam assim facilmente. Então, é claro que por o RPG ser uma diversão que normalmente se faz em grupo, principalmente, né, 3DT, D&D, esses sistemas assim mais voltados para o trabalho em grupo, né, é lógico que não tem problema nenhum você ter um ou outro personagem desequilibrado, eles dão até um certo charme para a mesa, né, mas é necessário que haja também um ou dois personagens que vai unir aquilo ali, né, que vai manter a mesa com o pé mais no chão, porque senão já é um sistema que te lança longe, né? Se não tiver ninguém para te segurar na terra. Muito longe. Dá para fazer umas coisas bem absurdas. É verdade. Sim, 3DT é isso. Ter bom senso na hora de montar, porque ele é muito genérico. Então ele pode fazer qualquer coisa. Mas desde que você saiba ler ali, né? Identificar e adaptar do jeito que você acha que ser perto da realidade do cenário. Principalmente quando você joga com muitos jogadores combeiros, né? Que já conhecem o sistema de cima a baixo, já jogaram inúmeras vezes, sabe combinar as vantagens, né? E, rapaz, dá para fazer muita loucura com esse sistema, viu? E é um sistema que eu vou dizer, você pode curtir os outros sistemas, gostar daquelas histórias bem adultas, né? Bem de investigação, bem de teoria e tudo. Mas não tem aquele que não olha assim, rapaz, hoje eu vou jogar tudo pro alto, eu quero só bater. Aí se você tem essas crises e não conhece o 3DT, você não sabe o que tá perdendo, rapaz. Você corra lá e vai conhecer. Aproveite indo conhecer a Tokyo Defender, né? Vamos falar agora como foi que a Tokyo Defender entrou nessa história todinha, porque vocês começaram em 2017, não foi isso? Correto. Isso, então foi antes do 3DT Alpha? Ou já depois do Alpha, mas antes de começar a se falar em Victory, né? Muito o Alpha ainda estava no auge, estava iniciando, né? Estava iniciando porque ele já iniciou feio, já iniciou com tudo, né? Aí eu queria saber de você, assim, como foi o primeiro que eu achei que você explicasse pro pessoal em casa o que é a Tokyo Defender realmente, como ela funciona, né? De quanto tempo sai as revistas, faça aí uma ideia geral aí para o pessoal que não conhece, né? Precisa conhecer, tá? Essa revista digital. A Defender começou como uma revista digital em 2017, não por mim, mas pelo Eric e pelo Alberto. Eles viram que foi lançada a primeira Dragão Brasil online e resolveram fazer uma versão deles gratuita para todo mundo ter acesso.
Porque já não havia mais Dragão Brasil, né? Não tinha mais Dragão. Eles fizeram uma Dragão Brasil por causa do Stranger Things. Eles fizeram uma capa da Eleven e fizeram uma adaptação. E ficou, todo mundo gostou. E aí eles perceberam que tinha mercado e voltaram com tudo em cima disso. Então a primeira Tokyo Defender foi sobre o Stranger Things ou ainda nem era Tokyo Defender? Não era Tokyo Defender, mas não era do. Eles fizeram do Elder Scrolls. O tema de Elder Scrolls. Eles adaptaram o sistema de jogo inteiro para 3D e publicaram. A primeira Tokyo Defender foi sobre isso. Outra coisa legal do 3DT, isso é fácil adaptar tudo para ele, né? E aí eles foram lançando. Eles lançaram a segunda, a terceira e eu entrei na 8ª edição. Sério? Tu já entrou já com o trem já? Tem caminho dado, o barco estava andando já e eu entrei na 8ª edição porque o Eric precisava de gente para escrever matéria e eu tinha umas matérias. Mandei para ele. Mas tu já trabalhava, assim, digamos, como freelance, enviando... Eu só fazia material para mim. Eu encontrei um canal disponível para colocar os materiais de adaptação, né? E aí ele gostou do meu texto e eu entrei para a equipe. 2020. Era um blog ou era um canal? Não, era a revista já. Não, eu nunca tive blog nem canal. Eu só escrevia para mim mesmo no computador. Só. Entendi. Eu escrevia para ter, sabe? Eu gostei. E como tu conheceu eles, os meninos da Tóquio? Eu conheci eles pelo grupo WhatsApp do Defensores de Tóquio. Pelo Facebook, né? Tinha lá, eu entrei no canal deles, eu vi que eles estavam escrevendo, né? Vi que tinha revista. Aí eu entrei para conversar, o Eric perguntou: alguém tem matéria para mandar para mim? Eu tô sem matéria esse mês. Aí eu falei assim: eu tenho essas matérias aqui, você quer? Aí eu fui conversando com ele, fui colocando as minhas ideias, fui ajudando. Mas até aí tu nunca tinha pensado em trabalhar com isso. Tu fazia mesmo só porque tu gostava. Sim, eu gostava. A primeira coisa que eu escrevi para Tokyo Defender tá no Facebook. Foi uma adaptação para Voltron, da Galáxia. Todas as fichas, todos os personagens, todos os robôs. E na Facebook. E aí eu fiz. Tá lá até hoje. Foi a primeira coisa que eu entreguei para Tokyo Defender foi material. Eu escrevi porque eu queria fazer as fichas, eu queria fazer as adaptações igual eu lia na época da Dragão Brasil. Eu sempre tive a Dragão Brasil aqui dentro do meu ser, né? Então eu lembrei. Então, de certa forma, a saudade da Dragão Brasil que incentivou vocês, né? Sempre foi a Dragão Brasil que motivou a gente a estar fazendo isso. Eles, né? E depois eu, né? Uhum. E eu entrei pro grupo, daí eu fui ajudando o Eric, fui ajudando a coordenar dentro da equipe, fui ajudando a montar a pauta. Eu falava, tal mês a gente vai escrever. Eu falava assim, gente, eu trabalho com planejamento, né? Eu falava, prazo pra gente escrever é tal data. Vocês já entregaram tal data? Vocês precisam de ajuda? O que você vai escrever? Eu ia puxando e organizando essas coisas. Eu ia entregando material, o Eric ia editando, a gente ia computando, né? Então eu cobrava. E o Eric e o outro menino que iniciaram. Então, o Eric. O Alberto ele ficou só acho que 2 ou ou 3 Alberto, isso. Saiu. Aí só o Alberto já não faz mais parte. Não faz mais parte. O Eric por muitos anos sozinho, fazendo tudo. Ele fazia matéria e editava. E a parte coisa mais difícil, que é montar a revista, né? Muita vontade mesmo, né? Porque dá trabalho, né? Então, aí quando eu entrei porque, tipo, a gente ficou bem amigo, a gente começou a trabalhar junto. E aí eu comecei a botar ritmo nas coisas. E aí a gente começou, tinha um grupo muito bom, daí a gente soltou várias edições excelentes. Foi a 10, 11, a 12, que foi a do Final Fantasy Tactics. A revista trimestral? Não era irregular o lançamento. Não tinha uma... do Eric. O Eric fazia no tempo dele. Mas e hoje em dia? Então, aí a gente foi até a 17. Desse jeito, né? Desse jeito. Aí da 17 até a 20, a gente teve um cara, foi o Tanaka, e fez 3 edições, uma em cada mês, praticamente. E aí a gente teve, eu falei assim, nossa, graças a Deus achei uma pessoa que tem tempo para poder me ajudar com isso, né? Só que daí ele foi sair porque ele tinha outros projetos e abandonou a gente.
para fazer outras coisas dele, né? É porque, como eu digo, né, a gente não vive disso, então a gente faz mesmo só porque a gente gosta, então às vezes a pessoa quer continuar, mas aí surgem outras oportunidades, né? Eu nunca cobrei, então assim, eu nunca também cobrei prazo para lançar, porque assim, aí nessa época que eu já tava, aí tipo, eu fui subindo tão rápido que quando eu percebi, tava todo mundo já tipo, o que eu faço? O que eu faço? E aí tipo, o Eric ele falou, eu confio em você para continuar tocando esse projeto e eu tô saindo fora da revista. E aí ele saiu fora, ele foi fazer da vida dele. E aí eu fiquei com tudo. Eu falei assim, nossa, o que eu faço, né? Só que eu não tinha editor, né? Eu falei assim, vou tentar fazer a revista, eu sozinho. Deu certo. Aí eu sou bom em escrever, não sou bom em editar, fazer diagramação. Entendi a parte, né? Aí a gente ficou meio parado. Aí o Lucas deu uma vazão no final do ano de 2019. Não, foi 2020. Foi 2020. Deu uma vazão pra gente nessa matéria. A gente lançou rapidinho as matérias. Aí a gente, vamos lançar a 21 e a 22, né? Aí a 20 a gente conseguiu lançar, a 21 atrasou pra caramba. E a gente lançou a 21 no começo meio do ano passado, eu acho. Ou foi começo do ano passado. Não lembro agora certinho. Tô perdido no tempo. Mas foi a última que a gente lançou. Foi a Top Defender 21. Fez dessa forma, né? Bem caseira. Ficou bonito e tudo mais, mas ficou lá parada. A gente lançou, daí a gente falou assim, mano, não tem como continuar fazendo a Top Defender desta forma, né? Editando sem um diagramador profissional para poder fazer a revista. E aí a gente parou. Aí ficaram quanto tempo parado? Muito tempo? Ficaram muito tempo parado? Desde o ano passado parado a revista, né? Só que no meio do ano eu recebi uma proposta que a gente publicava no Movimento RPG. O Movimento conheço. RPG, esse é um portal de RPG que é um canal. Foi graças ao Movimento RPG que eu ouvi falar a primeira vez, mesmo da Tóquio. Então, aí quando o Henrique, novamente o Henrique ajudando a gente, né? Ele já fazia a curadoria para Arcano, RPG. O Henrique ajuda todo mundo. Todo mundo. E ele trouxe a gente pro movimento da Movimento RPG como a Top Defenders. Aí a gente migrou para eles. A gente colocava as revistas lá, matérias lá e tudo mais. Aí eu falei assim, a gente não pode perder espaço de revista no mercado, né? Então vamos pro Instagram. Aí a gente começou a produzir pro Instagram. Quando a Tóquio começou, havia outras revistas digitais, não sobre o 3DT. Tem algumas outras revistas, mas todas elas também acabaram por causa que é muito difícil diagramando, né? Sim, fazer diagramação. Só pensa que é fácil, mas não é, né? Oi, travou a tua câmera. Uma delas foi tipo, ameaçou a Deu uma travadinha, volta um pouquinho. Oi, desculpa. Travou. Ah, não tem problema que eu vou editar. Sim, eu vou refazer a pergunta e tu continua de onde travou. Porque não é difícil, né? Fazer a diagramação. Complicado. Bem complicado, bem complicado. As outras revistas também pararam por causa disso. Ou porque não tiveram público, ou porque o diagramador desses porque é bem. E no caso, Wellington, a revista ela é totalmente gratuita. Ela era totalmente gratuita. Então, aí eu vou chegar no ponto. A gente, no meio do ano passado, a gente conseguiu, pelo movimento da RPG, Caramba, como meus vizinhos são barulhentos, tá vendo? O dono do movimento RPG, ele conhece os donos da Jambô. Eles são amigos. E aí ele fez uma proposta de eu fazer uma parceria com a Jambô, que é o Tussa Dragão Brasil, e eles vão criar o Victory, né, que é o assunto que a gente vai entrar. E o 3 Ideal vai ficar parado. E aí a gente fez meio que uma parceria, eu e a Jambô. Eu produzo material para o 3 Ideal e a Jambô permite que eu ganhe dinheiro em cima disso. Então hoje vocês têm como manter a revista, né, até pagar, né? Apoia-se, né? Uma assinaturazinha, não é nada muito caro. E o pessoal do movimento RPG tem diagramadores profissionais que eles têm uma outra revista deles. Daí ele se propôs a ele me dar regularidade de edição e eu alimento ele com as matérias. Fez uma simbiose, a gente fez uma fusão.
Já para lançar agora esse mês a Top Defender número 22. A primeira desse ano, vai voltar a Top Defender. Que coisa boa. Qual é a capa? A capa é Transformer. Ai, que legal. Aí, pessoal, em casa, quem curte Transformers não pode perder, viu? Eu fiz a adaptação de Transformers, né? Eu criei uma vantagem, eu criei um kit de personagem. Ainda esse mês ou só em fevereiro? Não, esse mês eu acho que ainda sai, que a gente vai mandar. Ela está sendo terminada de sair, a edição dela está sendo agora, essa semana. Vai para aprovação da Jambô, né? Se a Jambô falar, não, é isso mesmo, gostei, a gente já vai lançar. Se eles falarem, não, troca isso, aquilo, a gente vai ter que adaptar, né? E o Wellington, se o pessoal que está em casa quiserem ler as outras edições da Tóquio, e se quiserem participar do Apoia, como é que eles fazem para ajudar o trabalho de vocês, esse trabalho incrível que vocês realizam, que é tão importante para os fãs, né, do Defensores de Tóquio? As outras edições, da primeira até a 21, elas vão ser gratuitas, para sempre. Porque foi feito antes dessa parceria. Então, se você entrar no site da gente, tanto pelo Movimento RPG, como pelo site da Top Defender, que é topdefender.com.br, você vai ter acesso aos nossos materiais que estão gratuitos lá. Agora que a gente vai fazer essa parceria paga, né, vai ter um apoia-se que a gente vai ter, eu ainda não conversei com o pessoal por onde a gente vai lançar e como que a gente vai fazer isso. Se tiver tudo pronto, eu vou lançar na internet, vou deixar nos nossos canais. Aí tu volta aqui para contar pra gente. Volto sim. E aí a gente vai lançar ela, né? Então, assim, o meu sonho sempre foi lançá-la regularmente. A gente não sei se vai ser pelo Catarse ou se vai ser por um outro canal de apoia-se deles, né? Mas vai ser pelo próprio Movimento RPG que vai gerenciar isso, né? E a Top Defender vai, então, assim, vai ter uma assinaturazinha. Eu acho que não sei o preço ainda porque a gente não falou, né? Mas vai ser barato, vai ser mais barato que a própria Dragão Brasil, né? Então vai ser tipo uma assinaturazinha que a pessoa paga mensalmente, ela tem de baixar as... O meu sonho é fazer ela ser mensal, porque eu nunca consegui ter ela regular, né? Pra poder, tipo, a pessoa ter certeza que ela vai ter naquele mês uma matéria para ela ler de como depende de voluntário, né? Trabalho voluntário, você também não podia, né? Exigir, né? Mas agora, né? Com a ajuda do pessoal que vai assinar o apoia-se, tudo vai melhorar muito. Então, o pessoal que está em casa, não se preocupem, viu? Que eu vou deixar na descrição o endereço da Tóquio Defende, todas as informações aí direitinho, os contatos para falar com o Ed, quem quiser, né, saber mais a respeito do trabalho dele, e as editoras, sei lá, quem quiser ajudar, né, esse trabalho incrível que eles fazem, a gente vai deixar aqui embaixo, a gente sempre deixa na descrição, Ed, depois você vai me passar todas essas informações para eu colocar aqui pro pessoal, eles já estão tudo acostumado a encontrar tudo aqui, tá certo? Tá certo. Me diz uma coisa, e quando foi que começou a ventilar essa ideia do Victory, né? O Victory, ele veio junto com o Tormenta 20, né? A Jambô pegou o Tormenta 20, fez uma sucessão, né? Eles lançaram um tema próprio, né? O financiamento foi escandaloso o valor. Exatamente. Bateram recordes e recordes no financiamento coletivo deles, né? E o Alpha tava para sair um suplemento de Alpha, né? Que era o Manual do Aventureiro Alpha revisado. Só que eles perceberam que eles tinham uma coisa mais simples. Eles começaram a testar um sistema mais simples que eles que é o Victory. O Victory tem 3 características: poder, habilidade e resistência. Em vez de ter força, habilidade, resistência, armadura e poder de fogo, é só 3. Poder, habilidade e resistência. Isso. Então, a força de ataque não é força mais habilidade ou poder de fogo mais habilidade, agora vai ser poder mais habilidade. E a armadura, que era a força de defesa, era a armadura mais habilidade, você tinha uma resistência para garantir seus pontos de vida. A resistência agora vai ser a soma das 2 características. Habilidade. Servir tanto para defesa como para montar os seus pontos de vida. Peraí, que agora eu me confundi aqui. Eram 5, agora são apenas 3 habilidades: poder, habilidade e resistência.
O poder agora está englobando, pelo que eu entendi, o poder vai englobar força e poder de fogo. Tanto faz você atacar de perto como atacar à distância, você vai usar o mesmo atributo. Exatamente. Que é o poder, somado com a habilidade, força de ataque. Não é isso? Isso. E a defesa? É a resistência mais armadura. Mas não existe mais armadura. Então, porque a armadura virou resistência, né? Então você vai jogar a sua força de defesa. Para mim calcular a defesa, vai ser habilidade mais resistência. A habilidade. Então a resistência vai fazer o papel que ela já fazia antes, mais o papel da armadura. Correto. Exatamente. Aí. Então, assim, virou esse sistema de 3 características, né? As vantagens e perícias vão ter... Mas, assim, de certa forma, ao invés de resolver o problema da habilidade, não agrava mais? Vamos ver, não sei. Ainda não está em teste o Victory, né? Ainda está em teste. Está em teste, né? Saiu faz umas 3 edições para trás do Dragão Brasil, eles lançaram 3 DT Victory de rodoviária, né? Que era teste, então beta teste para Victory, que era para o pessoal testar e passar para eles os feedbacks, né? Eu achei que tá muito bom, achei que tá ruim, isso, revisar aqui, revisar Isso faz quanto tempo que saiu esse teste? Olha, o teste do 3DT de rodoviária, eu acho que deve ter sido mais tempo, faz uns 4 meses que lançou no Dragão Brasil. Lançaram na Dragão Brasil umas páginas da Dragão falando sobre esse 3DT de rodoviária. Então, quem é assinante da Dragão Brasil teve acesso a esse teste, né, que eles disponibilizaram. O Victory, né, que eles estão testando, ele tem... Você vai poder fazer uma coisa muito mais personalizada, né, muito mais próxima desses sistemas de RPG tipo Fate. Então, você vai ser mais narrativo e menos gameístico. Menos combativo, né? Então você vai narrar mais coisas, conforme a narração vai ocorrendo, você vai ganhando dados. O sistema deixa de ser mais mecanicista para ser mais nativista. Isso, obrigado, exatamente. É isso que eles estão querendo, a proposta pro Victor é deixar mais simples dessa forma, né? Uhum. E, então assim, só que eles estavam até conversando no grupo, né? Você joga 2 dados e soma só poder mais habilidade para você fazer um ataque. Mas o projeto é do próprio Kassar. Exatamente. Ele chamou a equipe e falou assim, vamos revisar tudo isso e vamos fazer dessa forma. Ele chamou as pessoas que mais entendem de 3DT e montou uma equipe e eles criaram o Victory. Poder de fogo... Não, poder de fogo não, desculpa. Ponto de vida, ponto de magia, vai continuar dependendo da resistência naquele exatamente. Mesmo. As magias vão continuar. Então, claro, vai ter mudança. Então, as magias não vão continuar porque eles vão mudar o sistema de magia. A magia é você que cria a magia agora. Não é mais eles que vão criar a magia. Vai ter uma tabela, uma lista de magias. Não vai. Entendi. Não vai ter aquelas magias prontas. Vai. No caso, então, ficaria mais como no esquema da magia de trevas? Pelo que eu lembro, que eu li por cima do Victory, é assim, você vai pagar um ponto de magia e vai falar, vou fazer ataque mágico. Aí você vai lá usar o ponto do ataque mágico. Aí você fala, no ataque mágico vai ser, vou gastar 3 pontos de magia e ele vai ser um ataque de relâmpago. E aí você vai gastar 3 pontos da sua ficha, vai usar um ataque de magia e vai fazer, agora a minha magia, eu quero fazer uma ilusão. Aí você vai usar os pontos de magia para criar uma ilusão. Você não precisa mais ter a magia e ilusão. Você ganha uma determinada quantidade de pontos, né? E você utiliza esses pontos para montar o seu cardápio de magias, digamos assim. Isso. Você cria na hora a magia que você quer usar. Seu não precisa mais ter. De vez eu ser obrigado a comprar magia e ilusão, não, eu quero fazer uma ilusão nessa hora. E eu quero uma ilusão diferente da ilusão que está ali. Eu quero a minha própria ilusão. Então, quer dizer, isso vai dar uma liberdade criativa muito maior para o mago, né? Exatamente. E muito mais problema para o narrador, né? Mas faz parte, né? A intenção é fazer exatamente isso, deixar totalmente personalizado, né? Então, deixar muito mais amplo o negócio, maior. Então, assim, a pessoa não quer seguir uma tabela, né? Eu quero fazer do jeito da minha cabeça, naquele momento da história, do jeito que eu tô narrando, do jeito que está sendo a narração, está sendo
espada, né? Então, naquele momento permite uma magia desse, vai ser legal, vai ser engraçado, faça. Ah, não vai ser legal, mas você vai falar, não, isso pode fazer, é outra coisa. Então, eles vão conversar ali e vão tentar resolver no meio do jogo, né? As vantagens e desvantagens, assim, não soltaram, assim, não saber mais ou menos. Já que aparentemente a fonte de inspiração é o Fate, né? Uma das, pelo menos, Isso, né? É o Fate. Tem perigo, assim, de rolar algum ponto de controle de jogo, como os pontos de destinos de Eu acho que Fate? sim, eu acho que sim. Porque 3D Alpha já tem pontos de destino, né? Só que os pontos de destino para 3D Alpha são para os personagens fracos, né? Os iniciantes. Personagem iniciante de 5 pontos. Pontos de destino que tu fala, no caso, os pontos de experiência, né? Que funcionam. Não. Tem pontos de destino também no 3DT. Tem pontos de destino. O personagem no 3D Alpha, se ele tiver 5 pontos, eu acho que ele tem 3 pontos de destino que ele pode usar na cena. Então ele fala, eu quero fazer um retcon dessa cena, mestre. Pergunta pra ele, pai. Como eu tô no meio, depois tu conversa com ele depois. O pessoal que tá em casa aí é o Júnior, viu? Ele é louco a página pro 3D, tá se coçando aqui, né? Devia ter se arrumado ter vindo pra cá conversar com a gente, né? Exatamente, participar da conversa. O ponto de destino 3D Alpha, você tem 5 habilidades que você consegue fazer com ponto de destino. Você pode ganhar mais vida, mais poder, fazer um retcon de uma cena, gastar, tipo, vou morrer nessa cena, vou gastar um ponto de destino, não vou morrer. Acontece tudo que pode te matar, mas você sobrevive. Tipo, ponto de destino permitido. Então sempre teve ponto de destino, mas no Fate, né? O Fate, ele força você a ter, tipo, para ter um poder extra, tem que ter uma cena, um flashback do meu passado. Então, assim, narrar uma cena... No caso, no Fate? No Fate, não tem uma coisa assim? No Fate, tipo, eu quero um bônus agora com um ataque. Daí eu tenho que... Eu tô jogando Fate agora, né? Inclusive quem tá narrando é o Júnior, né? Fate... É ligado aos aspectos, né? Tu tá querendo dizer que você tem que dizer aquela frase, tem que criar aquela, né? Para poder, porque no caso você diz aquele aspecto, né? Aquele aspecto tem ligação com a sua vida, com a sua história, com o seu passado. Por exemplo, eu sempre digo a verdade, então toda vida que você precisar convencer alguém, você pode gastar um ponto de destino, não é isso? Para acrescentar mais 2 na sua jogada de teste por conta daquele aspecto. Exato. Bom, o 3DT Victory, ele, como eu falei, né? Ele joga 2 dados, se eu não me engano. Joga 2 dados para fazer tudo. Que é do Manual do Defensor, isso. Esse aspecto do Manual do Defensor. Só que dependendo do poder que você está usando, você acrescenta um 3º dado para você jogar o ataque. Você ganha mais dados para você fazer a pilha de dados. Eles estão discutindo se vai até 4 ou 5 dados, que você pode aumentar a sua rolagem, a sua pilha de dados, né? Você começa com 2, mas dependendo do que você for acrescentando, você vai até 5. Só que 5 é muito, é pouco, eles não sabem ainda porque está em teste, né? Está em teste, né? É verdade. Tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo um teste de um sistema desse dura? Depende, porque assim, se você quer um sistema mais redondo possível, você tem que ter mais tempo de aperfeiçoamento, né? Uhum. Quanto mais tempo testar, mais redondinho o sistema sai. Isso, exatamente. Então, assim, aí você vai descobrindo as falhas, né? E já vai corrigindo. Exatamente. Eles estão eles estão há 1 ano fazendo Victory já, porque eles lançaram em 2021, mas estão... Finalzinho em 2021, passou 2022 inteiro, não saiu nada, estamos em 2023. Eles começaram a soltar no Dragões Brasil, né, pedacinhos do Victory, igual eles fizeram com o 3DT no passado, eles foram lançando nas edições material, né, compiladinho, separadinho. E eles lançaram o lore, né, eles estão criando o lore do sistema, né, eles lançaram a Era das Arcas, né, o livro, né, Era das Arcas, volume 2. No caso, tu fala, é um sistema próprio que vai vir junto com ele? É um cenário próprio. Um cenário próprio. Opa, desculpa, um cenário próprio. Eu falei sistema, né? Cenário. Legal. Então quer dizer... Não, isso não quer dizer que não vai haver, claro, adaptação de
Tormenta, né? Mas ele já vem com esse cenário próprio. Então, a Era das Arcas seria tipo um hub, né? Tipo assim, cada arca vai ter um cenário. Assim, pode ser que uma arca seja Tormenta. E aí, tipo, o jogador vai da central onde ele se encontra para a arca de Tormenta, para participar da história de Tormenta se for necessário. Ah, eu não quero mais ir para Tormenta, eu quero ir para Mega City. Aí eu vou pro cenário próprio do TS. Então, esse cenário da arca, ele vai tentar juntar todos os outros cenários que já foram criados para 3DT e talvez os próximos que ele possa vir a criar. É tipo um multiverso, né? Eu não li o livro. Tipo um multiverso. Eu não li o livro da Era das Arcas, mas o pessoal do grupo. O pessoal falou que é interessante a história, né? É um romance, né? Que vai contando por que existe essa arca, como é que está tudo esse negócio para chegar no sistema do Victor. Ô Wellington, e se o pessoal que está em casa quiser dar uma olhadinha no Victor, já tem como ver? Já tem algum material, algum fast play, alguma coisa já? Tem o fast play, que é um presente de rodoviária da Dragão Brasil, né? Só que assim, eu não sei se eles disponibilizaram gratuito, mas eu sei que tem pessoas na internet que estão compilando todas as matérias e fazendo um arquivo, né? Para a pessoa ter acesso, porque assim como a Top Defender, né? É gratuita, né? O material também é gratuito. Mas eles não lançaram gratuito por enquanto, né? Então, no caso, ele está sendo conhecido como RPG de rodoviária, é isso, não? É, 3DT. 3DT de... Victor de rodoviária. Porque antigamente tinha os piratas de Street Fighter 2, né? Que eram de rodoviária. Que você dava Hadouken infinitos, você transformava a tela inteira em um ataque especial com Sagat. E era... Por quê? Porque era esses homebrews, né? Que o pessoal hackeava, né? E colocava no fliperama e deixava parado pelo Brasil. Pirata. Mas será que não existe assim a possibilidade de uma hora para outra eles cancelarem, olhar assim e dizer, não dá, o sistema não roda, não vamos. Será? Ou já está tão encaminhado que não tem mais como voltar? Vai ser só o Victor agora. Só o Victor. Então eles estão... Então o pessoal que ama o 3DT Alpha tem que começar logo a desapegar. Então, a minha proposta com a Top Defender é exatamente absorver esse nicho, né? É não deixar que o Alpha fique esquecido. Pelo menos, né, durante o processo de transição e tudo, né? Se o Victor for muito bom, for comercialmente viável, não sei se eu vou fazer material para o Victor, provavelmente vou fazer, mas o foco é ficar com o Alpha, né? Então, é produzir mais coisas para o Alpha, né? E é tipo, o Victor vai para um lado e o Alpha vai para o outro, né? Não sei o que vai acontecer, mas a intenção é produzir mais coisas para o Alpha, né? Eu não sei o tanto de liberdade que eu vou ter para fazer isso, mas quando eles permitirem, eu vou ficar lançando coisas para o 3DT Alpha, né? E a Dragão Brasil vai sair coisas para o... E aí, o Victor tá tudo muito nebuloso. Todo mundo está querendo saber bastante coisa deles, mas é bem fechado, né? A gente não tem acesso tão material que está saindo além da na Dragão Brasil. Até porque hoje em dia, né, os autores eles têm que tomar muito cuidado, né, ao divulgar qualquer coisa, porque as ideias costumam ser copiadas com muita facilidade, né? Então eu creio que a gente só vai ter mais notícia mesmo quando ele já estiver pronto para ser. A última coisa que eles lançaram, o Victor, desse mês de dezembro, eles mudaram a pontuação de experiência. No Victor, eles querem trabalhar com sistema de marcos, milestones, que nem tem no Tormenta 20 e em alguns sistemas como o Pathfinder. Como Quando funciona? você completa tal ponto da missão, você ganha um ponto. Experiência por missão, né? E não mais por combate. Exatamente. Ainda pode ter um combate com experiência. Mas não vai ser o foco principal até a jornada, né? Então, assim, você vai do ponto A até o ponto B, você ganha um ponto. Resolveu o ponto B, vai pro ponto C, mais um ponto. Se durante esse processo você fez isso ou isso que foi interessante, um ponto extra, né? Como combate tal, um ponto. E aí você vai ganhando pontos. Então, assim, a história é o principal motivo, né? Se o
um milestone, né? Um marco for um combate, vai ser um combate que vai dar um bônus extra. Eu gosto disso, sabe por quê? Eu gosto disso porque isso mostra pro jogador que a história é importante, né? Que ele não tá ali... Eu sei que a graça do 3DT é bater, eu sei que é, mas você não tá ali só pra bater. Se fosse só pra bater, você ia pro videogame, né? Você ia jogar Street Fighter, você ia jogar, né? Algum jogo de combate, né? Exato. Então o RPG, ele não pode perder a sua essência, que é contar histórias, né? Então, exatamente. Ó, eu acho esse essa... exemplo que você deu é muito bom, porque assim, eu mestrei uma aventura pro grupo da Top Defender de Street Fighter. Então, eu idealizei um torneio que era só pra ter porrada. Só que não deu muito certo esse torneio. Daí tive que mudar a história no meio do caminho. No final da história, eles enfrentaram o Vega, que era um personagem muito mais forte do que eles. Eles derrotaram o Vega, né? Que é um emissário da Shadaloo. Só que tinha um personagem um NPC dos background dos personagens que estava morrendo. Uhum. Teve uma ação de roleplay muito bonita, e aí o cara gastou um ponto de experiência para conseguir uma vantagem que ele não tinha para curar aquele personagem NPC. Então, assim, por mais que o 3DT seja só porradaria, chegou um momento de aperto que eles não tinham o que fazer para poder salvar aquele personagem. Mas como eles tinham um ponto de experiência, e o jogador sacou, ele sabia o que fazer, né? Ele pegou aquele ponto de experiência, comprou uma vantagem momentânea e curou aquele personagem que estava morrendo. E foi no último turno possível que ele podia fazer aquilo. E aí ficou todo mundo emocionado que isso aconteceu, sabe? Então, assim, é combate, mas também tem esses momentos de drama, né? Que você tem que colocar no roleplay, né? Então, o 3DT é isso. Por mais que seja legal de dar porrada e fazer os combos, né? Você também tem que estar preparado para interpretar dessa forma, né? Se ele não tivesse como, ele ia perder aquele personagem que era importante para ele na história dele, né, do jogador. Lógico, no RPG, ia acabar aquela sessão, mas só que aquilo ficou marcado no personagem do jogador, sabe? Então ficou bem emocionante essa cena. E exatamente tá isso, né? É um marco, né? Tipo assim, resolver o marco dramático da história, você tem um bônus, né? Às vezes o combate é secundário. O problema é resolver esses mistérios, né? Esses quebra-cabeças que o mestre vai colocando. Com certeza. E Então, me diz uma coisa assim, você não acha assim que essa mudança nos atributos, de certa forma, é praticamente como se estivesse criando um novo cenário, um novo sistema, né? É um novo sistema. Não é mais 3DT, né? Exatamente. Não é mais 3DT. Então, conhecia, não é novamente o mesmo tiro no pé que ele deu com 4DT? A gente espera que não, né? Mas pode ser que ocorra, né? Todo projeto, né? Ele está fadado a falhas, né? Então, fadado, vou lançar, ninguém ia abraçar e ele tem que voltar para trás, né? Mas a intenção é criar um novo sistema. A gente se arriscar de vez em quando também, né? Você não pode... porque até de certa forma, assim, depois de um certo tempo, até mesmo quem ama e quem gosta do Alpha vai começando a querer coisa nova, vai cansando. Sim. A gente quer mudança, a gente quer novidade, né? Eu só acho assim que talvez diminuir os atributos seja arriscar um pouquinho alto demais, né? Mas vamos ver, vamos torcer, né? Fazer figa. É que nem a justificativa deles, né? Se você faz um pistoleiro, ele só vai usar 3 características, que é habilidade, poder de fogo e armadura para poder se proteger. A resistência ali só tá para dar pontos de vida, pontos de magia. Se você é um espadachim, você vai ter que ser maximizado em força. Então você vai ter força, habilidade. O que eles justificaram para fazer essa aglutinação, né? Sempre foram só essas 3 características que importaram, né? Ataque, defesa e habilidade. Então, eles, para simplificarem tudo, eles somaram. Pronto, né? Você tinha força e poder de fogo, mas normalmente ou você usava em força, ponto em força, se você atacasse a físico, né, corporal, ou
Poder de Fogo, era raro você investir nos dois, né? Exatamente, Era raro. exatamente. Então, por isso, Né? né? Então, No aí caso tem que da resistência e da habilidade, nem tanto, mas na maioria das vezes também não sobrava ponto. Você tinha que, muitas vezes você tinha que deixar a sua armadura lá zerada porque não sobrava ponto, né? Correto. Principalmente se você fosse um personagem inicial de 5 ou 7 pontos, um negócio Então, complicado. Por isso, né? Por isso que eles pensaram desta forma, né? Então eles fizeram deste jeito, né? Eles falaram, olha, basicamente só se usam no máximo 3 características, né? Então já vamos partir logo para 3 características para simplificar ainda mais o que já está assim, né? Para deixar bem mastigado. Eu estou esperançoso, né? Eu acho que vai ser muito bom o Victory, né? E eu estou gostando, porque eu gosto desses narrativistas, né? Esses sistemas mais novos, mais modernos, né? E a história é o mais coisa importante. engraçada, né? Porque assim, normalmente quem curte 3DT, Daimon e tudo, né? Gosta mais da mecânica. E o pessoal do Storyteller gosta mais do narrativismo. Mas você já não curtiu o Storyteller tanto quanto você curte os outros sistemas, e mesmo assim você gosta. Para vocês verem, né? O pessoal que está em casa, que eu falo muito isso no meu vídeo, né? O narrativismo, ele independe de sistema. Você pode pegar um sistema forte, articulado, né? Como, por exemplo, D20, Daimon, né? E mesmo assim você manter a sua história no nível narrativista legal, né? Sim. Então uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente, não exclui. Depende muito da abordagem dada pelo narrador. Sim, eu queria fazer uma narrativa que é só combate, tá? Entre um combate e outro tem que ter história, né? Então nesse momento vai ter os roleplays, né? E aí você está preparado para abordar aspectos mais intimistas, fazer flashbacks, e, tipo o cara narrar uma coisa do passado, por que ele tá naquele motivo, depois ele fazer aquilo. Não gosto de nada disso. Então, não gosto de interpretar personagens, só gosto de jogar dados e somar e ver o que é destruir o NPC do mestre. Então, beleza, é uma forma de jogar, mas vai ficar um pouco defasado, porque o sistema não é mais para isso, tá? O sistema é mais para contar a história, né? Verdade. Eu não sei quando que eles vão lançar, eu já tinha escutado que eles iam lançar no meio do ano, desse ano de 2022, eles iam lançar, mas atrasou, porque a Jambô lançou Ordem Paranormal, lançaram Gunner. Tudo isso saiu agora e eles atrasaram até o Tormenta 20 para poder produzir Ordem Paranormal e Ravicana. Então, lançaram agora o livro da Área das Arcas, né? Que vai ser financiamento coletivo, o manual do Victory. Então, eu acredito que no meio deste ano, 2023, deve sair o Victory. Eu não posso informar isso, você fica e torcer que saia, né? Ao menos no Fast Play pra gente começar a dar uma olhadinha. Financiamento coletivo é uma coisa assim, você está dando verba para um projeto. Se aquele projeto vai sair no prazo ou não, aí depende muito da execução dele, né? Não é sempre os projetos seguem o cronograma, né? Acontece imprevistos. Como tudo, né? Como todo trabalho está sujeito a imprevisto, né? Bom, pessoal, a gente, por mim, poder conversar até a noite inteira, porque o papo é tão agradável, mas a gente já passou muito de uma hora aqui. O Wellington, né, trabalhou até às 7 horas da noite, chegou cansado, né, para vir aqui conversar com a gente. A gente não pode abusar demais da vontade dele, né? Então eu vou te fazer só mais umas 2 ou 3 perguntinhas, tá, para a gente poder encerrar. Eu queria te perguntar, assim, porque há uma leva muito grande de professores atualmente no meio do RPG, né? Os professores têm utilizado bastante o RPG, né, principalmente em sala de aula, né, como ferramenta pedagógica. Eu queria saber, assim, você não é professor, mas pelo que você conhece, né, desde os 12 anos de idade jogando RPG, se você acredita no potencial educativo do RPG. Eu apoio o uso do RPG em sala de aula, porque ele é lúdico, ele incentiva o trabalho em equipe, né? A história sendo contada
trabalhar essas noções de coletividade, né? Então, tipo, tem que ser empático com o seu companheiro de jornada, né? Seu amigo de mesa, né? Então, assim, vocês estão ali juntos para contar a história. Então, assim, não é um contra o outro, são todos juntos para que a história ande para frente, né? Tem que trabalhar em equipe no momento, né? E o 3IT ajuda você a quebrar algumas inibições, né? Porque às vezes você tem uma personalidade que você não gosta. Aí eu sou muito tímido, eu não gosto de como eu sou. Mas no RPG você pode ser quem você quiser. Então eu falo que RPG é muito mais sobre quem está dentro da pessoa, dentro de quem aquela pessoa é por fora. E assim, né, no caso, você começou a jogar RPG muito cedo, né, já aos 12 anos de idade. Você não tem filhos? Não tenho filho. Tenho filhos. Mas como você começou a jogar muito jovem, com a idade que você já tem, ainda é jovem, né? Não tô querendo dizer o contrário, mas você tem muitos anos já de RPG, porque começou criancinha mesmo, né? Você tem muitos anos ainda de RPG. O que você diria, por exemplo, para os pais que estão assustados, vendo seus filhos começarem no RPG agora? É bom deixar a galerinha jogar. O que é que o RPG pode trazer para uma criança de 12, 13 anos que está começando a jogar RPG agora? O conselho que eu dou para os pais, assim, o RPG ele tem classificação indicativa. Então, a primeira coisa que o pai tem que fazer é perguntar para o filho o que ele está fazendo, né? E se interessar pelo que o filho está fazendo. Então, sentar para ler o livro e tentar entender, ler a história, pedir explicação sem preconceito dentro, né? E se ele vê que aquilo não é benéfico para o filho dele de alguma forma, ele conversar com o filho e não proibir. Falar, filho, eu acho que esse material não tem é um pouco avançado para a sua idade. Então, assim, ele começa com um Call Cthulhu, ou um Arcano, que é um dos assuntos mais pesados, mais absurdos. Ele não vai saber lidar com aquele, ou então o próprio vampiro, que tem mais abuso, máfia, é muito intimista, é muito depressivo. Aquilo talvez não seja para criança naquele momento. Então, ó, filho, você quer jogar isso? Beleza, mas qualquer dúvida você conversa comigo. Se você sentir assim esquisito, se você não gostar de tal coisa em tal momento, não chegar demonizando e falando, não, isso daqui é do capeta, larga isso, você não pode, não é da nossa religião, e o cara não sabe. Eu acho que assim, não funciona dessa forma. Então, assim, o que eles dão pro pai permite ele jogar, mas saiba que ele está jogando, né? Conheça os amigos que ele está jogando, né? Indo. Às vezes ele está numa mesa que todo mundo é mais 18, né? E ele é menor de idade. Talvez alguns assuntos que olhem numa mesa mais 18 sejam bons para uma criança, um adolescente que ainda tem formação, né? Então, é como assistir filme, ler livro, ver série. Tem para todas as idades, para todas as maturidades, né? O 3IT é bom por causa disso. Ele é iniciante, né? Ele é um sistema introdutório, ele é bem genérico. Você pode adaptar qualquer coisa, desde Power Rangers até, sei lá, Senhor dos Anéis. Se inspira já nos animes, que já é uma realidade da maioria dos jovens, né? Exatamente. Você pode ir para uma ficção científica, uma história policial, você pode adaptar o que você bem entender para 3D e vai funcionar. Como você mesmo disse, são histórias mais infantis, né? Não são tão adultas. Né? E assim, você que começou a jogar tão cedo, o que foi de bom que o RPG trouxe para você? Olha, o que o RPG trouxe para mim de bom foi os amigos. Os amigos que eu fiz no RPG, né? Fui aprendendo, fui aumentando meu círculo de amigos através do RPG, conhecendo mais pessoas que eu não conversaria normalmente, mas que está ali na mesa ali, a gente... Então, assim, às vezes todo mundo pode ser do mesmo estereótipo, né? Do mesma tribo social, mas pode ser que sejam pessoas totalmente diferentes. E aí você nunca estaria ali porque ele não faz parte do seu grupinho, mas como eles jogam RPG e eles são diferenciados, você acaba conhecendo mais pessoas e aumentando o seu ciclo social. O que eu trouxe do RPG bom foi isso, foram as amizades que eu adquiri, né, através do RPG, né, e as boas histórias que ficaram, né, a gente jogava naquela época, né. Não, aquela aventura, você lembra deles naquele ano, aquela aventura X? Eu lembro, nossa, esse é bom naquele tempo. Então,
as histórias que ficam com você, né, também são muito importantes. As histórias narradas e jogadas, né, marcam as pessoas. Eu acho que isso é a coisa mais importante do RPG. E, Wellington, eu sei que não é fácil trabalhar com RPG, né? É um trabalho difícil, é realmente uma coisa que a gente faz porque a gente gosta, o retorno é demorado e na maioria das vezes não é o que a gente espera, né? Mas o que você diria para as pessoas aí de casa que pensam em escrever, ou pensam em criar revistas, ou pensam em fazer, né, reportagens, né, ou mesmo criar histórias, aventuras, cenários? O que você diria para essas pessoas? Vale a pena trabalhar com RPG? Vale a pena, se for do interesse da pessoa, né, se for uma vontade que ela tem, né, tipo, hobby, ou então... Rico ele não vai ficar. Rico é consequência, né, do trabalho, né? Se você vai escalando um degrau de cada vez, né, você vai subindo. Só que nem você falou, demora, né? Às vezes, e há outros tipos de riquezas, né, também, que você pode, outros tipos de tesouros que você pode conquistar, como você mesmo falou, as amizades, né? Só que aquilo, né, você tem que fazer. Se você ficar projetando e só trabalhando e não lançar, não divulgar o seu material, aí ninguém vai descobrir. Às vezes você tem que começar e fazer. Você vai errar muitas vezes. E aí, toda vez que você errar, você vai ter a chance de consertar e aprender para fazer certo novamente. Então é não ter medo de errar e simplesmente começar. Eu vou começar e vou distribuir. O pessoal não gostou? Legal. Qual que é o feedback das pessoas? Gostou? Corrigir, fazer de novo. Isso, sem medo de errar, né? Se for uma crítica destrutiva, você descarta ela, você fala, não, haters gonna hate, então deixa pra lá, não se preocupe com eles. E vá trabalhando, né? E não desista, né? Eu fiquei cansado, você para, respira, faz outra coisa, daí quando você inspiração você volta, você gosta. E a constância leva à perfeição, né? Então, uma hora você vai acertar e aí vai ser recompensado por todo o esforço que você teve até aquele momento, né? Você não pode desistir. E é o que é o problema. Se você desistir, aí você vai ter que parar e recomeçar de onde você parou. Devagar, né? Mas sempre, né? A constância, que é uma das coisas. Exato, passe cada vez. Wellington, meu querido, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esse bate-papo gostoso. Eu vou abrir agora o espaço para você fazer suas últimas considerações, dizer as suas últimas palavras para o público que está com a gente. Mas antes do Wellington, eu queria agradecer vocês que estão em casa. Obrigado por terem ficado com a gente aqui, né? Quer dizer, foi um longo bate-papo, mas com certeza eu tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa aqui hoje sobre 3DT, né, que vocês se divertiram. Esperamos ter trazido, né, novidade, ter me deixado vocês realmente empolgados com a ideia do Victor. Coloca aí embaixo o que é que vocês estão achando, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vocês estão empolgados. Coloca aí que a gente vai adorar saber. E eu vou deixar aqui embaixo os contatos da Tóquio Defende, os contatos do Wellington Botelho, para vocês entrarem em contato, e ele vai ficar nos devendo depois a data lá e como fazer para participar, né, do coisa de sócio, né, da revista, começar a contribuir, ajudar o trabalho deles. O trabalho de vocês é maravilhoso, parabéns. Obrigado. Continuem, viu? E o que precisar, nós estamos aqui para ajudar. Conte sempre com a gente, sinta-se sempre bem-vindo a voltar aqui. Essa casa, a partir de agora, é sua. Foi um imenso prazer em conhecer. Obrigado, e fique à vontade para falar com o pessoal de casa. Olha, pessoal, eu gostaria de agradecer o espaço que a professora deixou para mim aqui, né? Vim aqui falar sobre o Tóquio Defender, sobre mim é importante. Eu acho que, assim, as pessoas não me conhecem, porque realmente eu não divulgo muito a minha vida, eu estou sempre pelo Instagram da Tóquio Defender pilotando ele, né? Eu tento interagir com as pessoas, mas eu tenho que trabalhar, então às vezes não consigo ficar só nas redes sociais fazendo uma divulgação, né? Eu gosto muito de escrever, gosto de falar até quando eu conversava com o Eric, né? Que me ajudava bastante, me ajuda até hoje. E nós não temos tanto feedback negativo. Feedback positivo as pessoas normalmente não dão para nós, mas o negativo é bem difícil. Então eu acho que eu estou acertando, porque as pessoas não estão reclamando, né? Então, assim, a gente está indo no caminho certo, mas assim,
como não tem um retorno negativo, né? Então, não fazer mais do que eu gosto, né? Eu gostaria de agradecer novamente você pelo espaço. Quero divulgar também seu canal na revista também. Eu vou conversar com o pessoal para colocar a propaganda da Professora Nerd do seu canal, para a gente poder fazer essa parceria. Eu posso voltar aqui outras vezes para divulgar mais coisas. A gente pode falar sobre qualquer assunto, que eu gosto de conversar bastante. Vai ser muito bom. O que você achar interessante. Posso voltar Nosso aqui. Nosso canal está sempre de portas abertas para vocês. Tá? E você está em casa, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.